Este conteúdo é gravado, editado, contextualizado e narrado pelo canal Todos de Pé, para fins jornalísticos e educativos. Assista. Marcos, bom dia. Bom dia. O seu nome é Marcos Vinícius Nogueira, correto? Marcos Vinícius da Silva Nogueira. Da Silva Nogueira, perfeito. Desculpe. Você é filho de Jonathan Ferreira da Silva e Débora. da dona Débora, né? Ora acusada, perfeito. Dadas as circunstâncias do parentesco, testemunha não presta o compromisso, doutor, que pode ser inquirida nesse momento, ok? Marcos, você vai responder umas perguntas do Ministério Público. Depois o doutor Rafael Sarges vai fazer também umas perguntas para você, ok? Ok. Pode ficar à vontade, doutor. Obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, no caso, vou lhe fazer umas perguntas protocolares, para depois a gente entrar no fato, certo? Embora você já tenha respondido algumas coisas nesses 30 segundos para o juiz, mas eu vou reafirmar as perguntas, refazer, aliás, para que a gente firme o contexto. A minha justificativa é muito simples. Eu já li o processo, a defesa também, meritíssimo juiz, mas os senhores jurados precisam se ambientar, entendeu? Então vamos começar. O seu nome completo, por favor? Marcos Vinícius da Silva Nogueira. Marcos Vinícius Da Silva Nogueira. da Silva Nogueira. A vítima que hoje mora no céu, o Jonathan Ferreira Nogueira, o senhor era o que para ele quando ele estava em vida? Filho. Filho. Filho de sangue mesmo? De sangue. Certo. Então o senhor era o filho da vítima, correto? E com relação à acusada aqui do fato, ela está sendo acusada deste fato, a Débora Ferreira da Silva, o senhor, qual é a sua relação com ela? Ela é minha mãe biológica. Minha mãe biológica. Portanto, ela teve uma relação, tinha uma relação com Jonathan, é isso? Isso. Pois não. O fato aconteceu no dia 6 de novembro de 2010, certo? Certo. A época do fato, você tinha, você que eu lhe digo, você é bem jovem, podia tratar de senhor, mas você é jovem. Você tinha quantos anos, à época? 4. 4 anos. Hoje tem 19. 19. Então, portanto, há muito tempo atrás, né, o fato? 15 anos. 15 anos. 15 anos, né? Embora é quase que óbvia a resposta, mas a gente tem a obrigação de perguntar. Não tem problema nenhum ela presenciar o seu depoimento, ou o senhor quer que ela saia? Para o senhor ficar mais à vontade para falar? Se puder retirar, seria... É melhor? É. Mas o senhor tem algum motivo especial, lado emocional, é isso? É o É emocional? mais emocional. É mais emocional, então quer que ela saia? Pois não. Sim, embora o 217 tenha um outro, É isso que... Sim, uma exato. outra nuance, mas os oficiais já até disseram, doutor, nós fizemos a consulta prévia para todas as testemunhas. Certo. Já nos foi previamente informado quem solicita, quem Pois não. dispensa o 217. Talvez ele não tenha entendido. Perfeitamente. Mas fica a seu critério refazer, excelência. Dadas as... Pode ser que ele não tenha entendido Não. a minha pergunta, né? Não, entendeu sim. Pelo contrário, eu acho que tanto ele entendeu que ele deu um motivo específico. Emocional. Sim, de fundo emocional. Pois não. É razoável. É razoável. Eu peço então, Felipe, leva a dona Débora para lá, ela aguarda um pouquinho lá, depois ela retorna. Pois não. Pode ficar à vontade, doutor. Só me permita, doutor, esclarecer para os jurados que eles podem não ter compreendido muito bem. Exatamente. Dada a rapidez do que foi decidido, a testemunha é filho da vítima Isso. e do acusado. Então, o 217 fala em temor no depoimento, para manter a credibilidade. Não é propriamente um temor, como o Marcos falou, a questão é emocional mesmo, retratar circunstâncias que ocorreram e que, enfim, todos nós temos a dimensão do que se trata. Com certeza. Pode ficar à Não vontade. seremos nós que iremos invadir Não, esse... de forma alguma. Esse emocional. Pelo contrário, o dever do Exatamente, Estado é proteger respeitar, a testemunha. Exatamente. O senhor está bem, está tranquilo, está certo? Tranquilo. Eu imagino, não é fácil, né? Não é fácil. O senhor tinha 4 anos à época, é isso, né? Isso. O senhor sempre viveu com ela, com a Débora? Viveu, que eu digo, sempre esteve com ela, Na seja... época,
Na época, até os 4 anos? Sim, sim. Ela que criava de você, estava contigo todos os dias, é isso? Ela que me criou. Até o acontecimento foi ela que ficava comigo. Contigo, certo. O Jonathan, eles eram separados, é isso? Eu não me recordo muito bem. Eu recordo que parece que eles moravam junto, aí teve um tempo que ele se afastou, né? E depois voltou. Certo. Até porque você tinha 4 anos, é isso? O senhor lembra que o senhor foi ouvido, assim, logicamente, com todo respeito à legislação, ou seja, com acompanhamento de psicólogo, tudo, o senhor foi ouvido perante um serviço especializado sobre o fato? Sim, sim. Lembra bem? Sim, sim. Narra o processo o seguinte, que no dia 6 de novembro de 2010, em via pública, num loteamento Guajará 2, o senhor lembra desse loteamento, dessa residência que vocês moravam? Sim, sim. Ananideu, é? Isso. É próximo de algum local assim que chama atenção? Olha, perto do supermercado Formosa, Líder, Mangueirão, enfim, algum Um ponto de referência. ponto de perto. referência exato. Agora, antes era Clube Israel, agora é Mix Mateus Maguari. Antes era o quê? Antes era um clube, Israel o nome. Ah, um clube. Isso, Tipo balneário, como chamam, né? isso, Israel, é? isso, Agora é o Mix Mateus. isso. Certo. Tá vendo como melhor? Aí os jogadores já vão se ambientando, entendeu? E aí o que ocorreu foi o seguinte, nessa época, se o senhor tiver lembrado, quiser fazer um exercício de memória, fique à vontade. Salvo engano, estavam separados, é isso? Isso. Aí ele tinha direito a ter acesso a você, ou seja, uma visita com o pai. O senhor sabe, a época, logicamente é muito difícil com 4 anos, mas depois, hoje adulto, tomou conhecimento qual foi o motivo da separação? Não, motivo da Não. separação não. Eu me recordo assim do histórias, né, que familiares contam de que parece que eles brigavam muito, discutiam. Aí eu Certo, acredito que deviam ter se separado por isso. por isso, correto. Ela, a relação, inclusive pela plateia que eu vejo, parentesco materno, certo? O senhor tem Isso. contato com a avó materna, pai materno? Tenho contato com a minha avó por parte dela, né, da família Materna. dela. Isso. Certo. Minha avó, meu avô. Certo. E com relação à parte paterna, ou seja, do Jonathan? Eu fui criado pelos meus avós, né, da parte dele. Então eu tenho contato mais com eles. Contanto que da parte da família dela eu só conheço os 2 avós e só, mais ninguém. Aí da parte do Jonathan, que é meu pai, eu conheço todo mundo da família. O senhor foi criado pelos familiares do Jonathan em razão do fato, ou seja, que eu vou usar esse termo, mas esse termo, eu quero que os senhores jogados entendam, não é indicativo de culpa, de responsabilidade. Ou seja, depois do fato ela fugiu, correto? Isso. Em razão da situação, não é isso? O senhor lembra? Aí o senhor foi morar com os seus avós paternos, por parte de pai, é isso? Isso. Em razão desse episódio? Eu acredito que sim, né? Não sei. Em razão desse episódio. E está com eles até hoje? Isso. Mas nada contra os familiares dela? Nada. Não. Tanto que o senhor se dá bem, não é isso? Isso, isso. Então, o senhor está vendo como eu estou preparando aqui a situação. Então, deixa eu lhe perguntar, se a defesa me permita, se for alguma coisa até pelo próprio juiz. Eu procuro, no caso, do bem, doutor Daniel? Principalmente quando envolve família, me ambientar. A minha visão não é só processual, eu vou além. Pode retirar a pergunta, certo? Já que o senhor tocou nessa parte da sua relação muito próxima da familiares do Jonathan, certo? Pelo que eu percebo, e os meus informantes estão na rua para poder me trazer isso, por isso que eu digo para os senhores julgados que, com relação à veiculação aqui da nossa sessão, para poder preservar a identidade, os familiares dela estão maciçamente aqui, presentes. O senhor sabe dizer por que os familiares do Jonathan não vieram? Não sei lhe dizer. Eu sei que veio o meu avô, né, que eu chamo de pai, e a minha irmã que falou que por conta do trabalho ela ia vir e acho que não deu pra.
sua irmã? Isso. Minha tia, no caso, mas eu chamo de irmã. Ah, sim. O único filho é o senhor, é isso? Isso. Do Jonathan com ela, o senhor é o único. Isso. E qual é o avô? Eu não entendi o que o senhor disse. O seu Rosivaldo, que veio comigo como testemunha também. Ah, sim, que está aí fora, que tá aí, aliás, aí dentro. Correto, entendi. Vamos ao fato. Aí deu para os senhores jurados entenderem bem, né? Ou seja, é uma convivência pacífica, né? Muito pacífica entre vocês. Muito pacífica. Como é que aconteceu esse fato? Fique tranquilo em responder, certo? Se a defesa e o meritíssimo juiz quiserem me auxiliar nesse aspecto, fiquem à vontade. No caso, é para eu contar o que eu vi, o que aconteceu? Sim, exato, é. Eu me recordo... Exatamente o que o senhor recorda. Eu me recordo de ter saído de casa, era de manhã, não sei dizer qual é o horário. Saí de casa, eu estava numa bicicleta, ela foi me levando, né, tipo, de mão dada, empurrando a bicicleta. Aí a gente parou na esquina de uma rua, Alameda B o nome da rua. Aí ele apareceu, né, começaram a conversar lá, eu não sei o que estavam falando. Até que de primeiro momento eu vi, tipo, eles discutindo, né, já falando um pouco mais alto um com o outro. E aí ela puxou, eu não lembro o que aconteceu, se empurraram, não sei. Eu só lembro de ver ela com uma faca já desferindo no peito dele, né? E aí ele virou e só correu assim. Aí ela me pegou pela mão e correu também na rua para me deixar em casa. E aí eu fui olhando para trás e eu me recordo dele correndo, perdendo as forças e se ajoelhando no chão. E aí ela já me deixou em casa, né? Que a gente morava próximo de onde aconteceu. E desde aí nunca mais tinha visto ela. Aí desde esse dia não viu mais ela? Não. Só veio ver hoje? Isso. Quer dizer que desde esse fato ocorrido no dia em 6 de novembro de 2010 para o dia de hoje... Pra não dizer que eu nunca tinha visto, né? Foi o quê? Quando eu vou visitar o meu avô por parte da família dela, ele sempre conta, né? Mostra foto e tal. E aí eu sempre falo, né? Se o senhor quiser mostrar foto minha, falar como é que eu tô, eu sempre levava assim deixava ali. Eu não entendi essa parte, veja bem, quando o senhor vai visitar os familiares dela, é isso? Isso. Aí lá chegando, o que é que o senhor disse agora? Que caso eles quisessem mostrar foto, é isso? Não Tipo, entendi. se quisesse falar como eu tô pra ela, assim, sem ficar passando informação, tipo, ele tá fazendo isso, isso e isso, como é que eu tô no caso, né? Sim. Falar pra ela e perguntava, eu posso mostrar uma foto tua pra ela? Posso falar que tá... Aí tu deixa à vontade, é isso? Isso. Então quer dizer que eles estavam discutindo, é? Isso. O senhor tomou conhecimento que antes do senhor ir para lá, para o local, isso, claro, não tomou conhecimento na época, com 4 anos, mas pelo que narra o processo. O fato de vocês terem ido para lá é porque ela recebeu uma ligação dizendo que ele estava querendo ter acesso ao senhor, uma visita, no caso, e ela lhe levou até o local? Isso eu não sei lhe dizer, que eu não me recordo. Janaína, quem é Janaína? É a minha tia, Sua que tia. eu chamo de irmã. Chama de irmã. Isso. Sua tia por parte dela? Não, por parte do Jonathan. Do Jonathan. E como é que é a relação da Janaína com os parentes dela? Não tem Acho relação que nenhuma. não tem relação. A última pergunta, no caso, e se for de natureza subjetiva, que possa ser indeferida, não tem problema nenhum. Uma vez ocorrido isso, que faz tempo, realmente você hoje é um jovem, um adulto. Como é que está o emocional? Assim, Seu emocional? né? Você estuda, trabalha? Tô só estudando ultimamente. Certo. Desempregado. E assim, né? Querendo ou não, foi um trauma, né? Eu acredito que todo dia alguém martela alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Fica no nosso subconsciente. E de vez em quando eu me pego pensando, né? No que aconteceu. E só isso mesmo. Tá. E esse, de vez em quando, que tu te surpreende com o que aconteceu, qual é a consequência para o teu psicológico do dia a dia? Tem alguma consequência?
É mais questão de familiar por parte dele, né? Porque pelo que eu vejo, percebo assim, todo mundo, ele era um ente muito querido, né? Todo mundo fica de vez em quando lembrando histórias dele, contando como ele era querido assim pela família e aí às vezes acabam vindo, né, na minha cabeça como seria se a gente estivesse aqui hoje em dia. Entendi. Voltando ao processo, esses poucos anos que tu tiveste com eles, 4 anos, foi por terceiros ou tu presenciaste muita briga entre eles? Aí eu não me recordo de presenciar muita briga entre eles. É mais o pessoal contando, né? Contando. Que via eles brigando, essas coisas. E que a justificativa da separação foi foram as brigas. É isso. Tá. Pois não. Sem mais perguntas, Silêncio. Pois não, doutor. Doutor Rafael, pode ficar à vontade, por favor. Bom dia. Deixa eu lhe perguntar. Esse contato, o senhor diz que só tinha contato com o pai e a mãe da sua mãe, é isso? Isso. Entendi correto? Mas o senhor sabe se tem outros parentes, se tem tio, se o senhor tem algum irmão? Não, o senhor Assim, sabe? eu sei que eu tenho uma irmã, né, por parte dela. Que Sim. de primeiro quem me mostrou foto foi até o meu avô, né? Aí depois a minha avó que veio confirmar, né? Ah, tem uma irmã, mostrou uma foto dela, o nome dela é até Sabrina, se eu não me engano. Certo. Aí o senhor nunca teve interesse de ter uma aproximação com esses outros parentes ou alguém lhe pediu, o senhor não se sentia à vontade? Assim, ninguém nunca me impediu, né? Eu só não me senti à vontade mesmo. Uhum. Certo. Já com a família do seu pai, aí o senhor tem uma relação mais próxima. Isso. Exato. Certo. Aí eu lhe pergunto, o senhor recorda então do dia que aconteceu essa tragédia aqui que a gente está debatendo, né? Isso. O senhor recorda, o senhor relatou uma agressão da sua mãe para o seu pai. Foi só uma mesmo? Que eu me recordo, sim. Isso era pela manhã? Isso, eu só não sei de dizer se era se era horário antes do almoço, depois da parte da tarde. Ah, era dia no caso. Isso. Esse local que aconteceu, o senhor lembra se era... Quem morava ali? Isso era a vizinhança da casa da sua mãe ou era a vizinhança da casa do seu pai? Dos dois, na verdade. Porque eu me recordo o nome da rua, né? Porque até onde eu moro hoje em dia, né? A gente morava na quinta rua, onde tinha um jambeiro. E aí, embaixo é a Alameda A e na rua seguinte é a Alameda B, onde a gente mora hoje em dia, né? Por parte do Jonathan. Ah, então era tudo bem próximo. Isso. Certo. E nesses anos o senhor nunca teve, assim, vontade de voltar a ter um contato com a sua mãe? Não. Sempre se Tive manteve? recentemente mais contato, vontade de ter contato para conhecer a minha irmã, né? Por parte Uhum. dela. Só. Certo. O senhor, quando aconteceu, estava só o senhor e a sua mãe junto? Tinha mais alguém junto? O senhor lembra de alguém que tenha visto? Não me lembro de alguém que tenha visto. Aí eu lhe pergunto, o senhor disse que teve um diálogo da sua mãe com seu pai antes de acontecer a agressão. Aí eles conversaram, chegaram até a discutir, correto? Isso. O senhor, tudo bem que compreendo que o senhor tinha só 4 anos na época, mas o senhor recorda algum detalhe do diálogo ou não tem Nada. nenhuma recordação? Nenhuma recordação. Tá certo. Satisfeito, excelência? Pois não, doutor. Eu não tenho perguntas. Algum dos membros do Conselho de Sentença gostaria de fazer? Sem perguntas do Conselho. Doutor Edson, testemunha dispensada de plenário. Sim, Excelência. Doutor Rafael, também. Então, testemunha fica dispensada de plenário. Vamos passar, então, à oitiva. Alguma preferência, doutor Edson, de sequência?
Não, excelência, pode ser qualquer uma outra pessoa, não tem problema não. Seu Rosivaldo, bom dia. O seu nome completo é Rosivaldo do Socorro de Lima Nogueira, correto? Isso. O senhor é nascido no dia 28 de agosto de 65, em Barcarena, correto? Isso. Filho do senhor José Bahia Nogueira e dona Isabel Teixeira de Lima Nogueira, Isso. correto? Seu Rosivaldo, o senhor é genitor da vítima, do Jonathan, correto? Sim, senhor. A despeito do parentesco com a vítima, eu vou fazer a interpretação mais restrita da norma, em que a dispensa do compromisso é feita a parente do réu. Então, fica a testemunha compromissada. Seu Rosivaldo, o senhor vai responder algumas perguntas. Por mais duro que seja o dia de hoje para o senhor, eu peço que o senhor tenha, na medida do que é possível pedir para um pai nessas circunstâncias, que o senhor tenha o equilíbrio para retratar os fatos da forma que o senhor viu, que o senhor sabe, e daquilo que o senhor não recorda, ou que o senhor realmente não sabe, não tem o conhecimento, é só que o senhor alerte, senão caracteriza o crime de falso testemunho, ok? Testemunha ficar divertida e compromissada. Doutor Edson, pode ficar à vontade. Bom dia, senhor. Bom dia. No dia do fato que, infelizmente, o seu filho veio a perder a vida e hoje está morando no céu, o senhor se encontrava onde? Em casa. Em casa, aqui em Belém ou no interior do estado? Aqui em Belém, aqui na Ananindeua. Aí quem lhe avisou do que tinha acontecido? Eu tinha terminado de fazer um serviço em casa, na laje em cima, e tinha descido. E eu estava no lado, lá na casa, quando chegou um rapaz e disse para mim que o meu filho estava caído na segunda rua. Eu moro na Alameda A e ele estava caído na Alameda B, Certo. dizendo que estava tendo um ataque epilético. Eu peguei e falei para ele, meu filho não sofre doença nenhuma. Aí eu montei na moto e a gente só saiu e entrou, cheguei lá e já estava caído no chão. Certo. Aí eu imaginei, quando eu perguntei para o rapaz se ele tinha visto alguém com ele lá, ele disse que tinha visto essa mulher, a Débora. Aí eu disse, eu imaginei que ela tivesse empurrado ele e tivesse batido com a cabeça no asfalto, né? Ele estava dando os últimos suspiros. E depois que ele deu o último suspiro, eu verifiquei que, quando eu peguei no peito dele, eu vi o sangue. Aí foi verificado que era uma facada. Na região do peitoral. O filho do casal, Marcos Vinícius da Silva Nogueira, à época tinha 6 anos, não é isso? Ele Ou tinha, na verdade, tinha 4 anos. 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. E foi ao mesmo tempo da convivência que eles estiveram juntos? Ao mesmo tempo. Eles tiveram, era mais, né? Porque namoraram antes, depois resolveram se juntar. Né? E eles tinham se separado. Tá? Mais ou menos com 15 dias dessa separação. E ele tinha, nesse dia, ele trabalhava numa empresa Ramos Transporte, e nesse sábado ele não tinha ido trabalhar, porque ele disse que ia resolver os problemas com ela e ver a criança pegar o resto das coisas dele que estava lá onde eles moravam. Entendeu? Aí ele estava em casa nesse dia, inclusive ele estava jogando videogame com os irmãos deles, com os 2 irmãos, estavam jogando videogame, quando ela chamou ele pelo telefone, para encontrar com ela para conversar. E ela foi lá, levou ele para esta Alameda A, onde eles se encontraram, para esta conversa, né? Certo. Aí de lá foi quando a minha esposa ainda falou para ele assim, olha, Jonathan, não demora, porque eu já vou botar o almoço. Ele disse, não, é rapidinho, vou só lá e já volto. E infelizmente não voltou, né? Narra a denúncia. A denúncia é a peça, ou seja, um requerimento feito pelo Ministério Público para iniciar uma ação penal. E esta peça, este documento, ele é, via de regra, baseado em um inquérito. O inquérito que deu base para essa denúncia narra o seguinte, a denúncia, que ao contrário do que o senhor falou, diz o seguinte, narra o inquérito que no dia do crime a vítima ligou para sua ex-companheira e disse que queria ver o filho, sendo que minutos depois a vítima saiu ao encontro da denunciada
e ao chegar ao local discutiram e a denunciada esfaqueou a vítima com um objeto cortante. Logo após, evadiu-se. Foi isso? Ou seja, ele que ligou dizendo que queria ver o filho? Olha, eu não sei lhe dizer quem ligou. Certo. Eu só sei que o pessoal disse que ele tinha recebido essa ligação. Não sei se foi ele ou se foi ela. Certo. Porque eu não estava dentro de casa quando ele saiu. Quando ele saiu, tudo entendeu? bem. Ao encontro dela. Certo. Já que o senhor falou que ele ainda foi para acertar, além, logicamente, de ver o filho, também pegar os seus pertences, né, que estavam ainda lá, isso significa dizer que se os pertences estavam lá, estava recente a separação, né? Doutor, só um minutinho, senhor Rosivaldo. Pois não. Doutor, o senhor quer fazer a pergunta a ele do 217? Porque no início houve, como eu falei, aquela fala, né? Certo. Todas as testemunhas foram previamente. É praxe da Ah, senhora. sim, entendi. O senhor pode comentar Tá, se o senhor tá. quiser fazer a pergunta. Exatamente, é bem lembrado. A acusada está aqui. Ela tá, não tem problema ela entrar para lhe ouvir? Ou o senhor prefere falar assim, sozinho? Olha, eu não tenho problema nenhum. Assim, Certo. mas se fosse, eu gostaria muito de eu não vê-la mais. Certo. Porque eu já vi ela aí fora e me causou assim muita emoção, entendeu? Entendi. Porque vocês devem imaginar o quanto é para um pai, né, olhar Certo. para a pessoa que tira a vida do seu filho. Perfeito. Frente a Não, frente. sim. Não, então fica, Exato. doutor, Não, o mas foi bem 217, aí eu pergunto de novo. Foi bem lembrado. é. Pode manter como Por não. Então, significa dizer que estava recente, não é isso? Estava recente. É. Aí vamos lá. Tanto o curso do namoro, tanto no curso do namoro, como no curso da convivência, já juntos, sob o mesmo teto, foi uma relação muito tumultuada? Olha, eu não sei lhe informar. Porque ele nunca relatava assim as coisas que aconteciam dentro da casa. Certo. Mas eles tiveram um pouco, principalmente na época da separação, né? A gente soube através de outras pessoas da separação dele. Inclusive, ele chegou comigo e disse, pai, estou separando da Débora, dessa vez é definitivo. Não vai ter volta. Certo. Inclusive, a minha esposa disse, já que tu separou mesmo, que não vai ter volta, ela tinha comprado uma casinha lá dentro da invasão, ela disse, tu vai morar naquela casa, toma conta daquela casa para ti, a casa é tua. Se tu vai morar só, a casa é tua. Entendeu? Entendi. No caso, o senhor ouviu dizer ou presenciou se a motivação da separação foi violência doméstica, seja por parte dele, seja por parte dela, se foi traição, enfim, o que é que o senhor veio saber? Nesses casos aí, eu não sabia de nada. Eu não sei realmente porque em casa ele nunca foi uma pessoa assim violenta, né? Nunca foi. Sim. Sempre conversei com ele, às vezes chamava atenção, ele não dava uma palavra quando eu chamava a atenção dele. Então em casa ele era uma pessoa tranquila, não era violento. E eu não acredito que tenha partido dele algum tipo de violência. Mas eu também não posso afirmar porque eu não convivia com ele dentro da casa deles, Entendi. né? Eu não fiquei sabendo disso. Por não. Se mais perguntas. Defesa não tem perguntas, excelência. Perfeito. Senhor Rosivaldo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor prestou depoimento na delegacia de polícia, não prestou? Prestei. Tem um trecho que consta aqui no depoimento, eu vou ler, e eu queria que o senhor me dissesse se o senhor falou isso para o delegado. Certo. Tá bem? Porque, veja bem, meritíssimo, são quase 16 anos. Sim. E na época que nós prestamos esses depoimentos, era, acho que no 3º dia depois da morte, uma coisa assim, não lembro bem. Eu não consigo lembrar ainda de muitas coisas daquela época, né? Perfeito. Entendeu? Não, compreendo perfeitamente. Que seu filho amava muito a ex-companheira e que por esse motivo não assimilava a separação. Que seu filho trabalhava de segunda a sexta como ajudante de carga e descarga na transportadora Ramos. E no último sábado, seu filho resolveu não ir trabalhar, preferindo se dirigir até a Vila de Quartos, onde morava a sua ex-companheira. Ela já era ex-companheira dele nessa época. Com a finalidade de reatar o relacionamento que tinham anteriormente. Ocorre que, ao chegar no local, constatou que a sua ex-companheira já estava vivendo com outra pessoa.
que imediatamente seu filho se afastou do local e retornou para a residência, onde ficou jogando videogame com os irmãos. Que quando ali se encontrava, ligou para sua ex-companheira e disse que queria ver o filho, e não demorando muito foi se encontrar com ela, e não demorando muito chegou a seu conhecimento que seu filho estava caído ao chão e ferido. Houve esse fato realmente dele constatar que ela já vivia com outra pessoa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque havia muitos comentários na rua, né? Depois que de quando ele tinha se separado com ela, que ela já estava com outra pessoa. Mas esse fato, eu não lembro de que ele tinha ido lá. Não me lembro desse fato de que ele tinha ido lá. Porque o que ele chegou em casa, ele foi tomar café em casa no sábado, no dia do ocorrido. Café, o senhor diz café da manhã. Café né? da manhã. Cedo, então, portanto. Aí eu perguntei para ele, vai trabalhar hoje? Ele disse, não, pai, eu vou resolver os problemas com a Débora, vou pegar o resto das minhas coisas que tem lá e vou resolver o problema do Marcos, eu quero pegar o Marcos para mim ficar com ele. E ele, nesse dia, ele até disse, vocês me ajudam? E nós, claro, né, que não ia deixar desamparado o filho e o neto, entendeu? O senhor sabe se alguém viu o fato? Olha, o rapaz que chegou lá, dizendo que o meu filho estava caído, eu acredito, não tenho certeza, mas eu creio que ele tenha visto algo. Inclusive, eu fui na casa dele depois, né, quando fomos na delegacia, eu fui na casa dele. Ele disse que não tinha visto nada e que ele não ia se envolver com isso, entendeu? Entendi. É porque hoje, seu Rosivaldo, é a primeira pergunta que os jurados fazem quando a gente está no júri. Doutor, tem câmera, tem vídeo? Hoje, né? Hoje. Mas há tantos anos atrás, a gente não tinha essa disseminação da tecnologia como a gente tem hoje. Então, naquela época era testemunhal mesmo, na maioria dos casos. A única pessoa que o senhor supõe que tenha visto, falou diretamente para o senhor que não presenciou os fatos. Foi isso? Foi. Perfeito. Está bem. Inclusive, tá na época, o juiz pediu lá no tribunal, lá quando nós fomos para o depoimento, o juiz pediu que queria ouvir a criança, né? E ele estava fazendo um acompanhamento psicológico, aí o assistente social disse que não haveria problema nenhum em eu levar ele para que ele pudesse, diante do juiz lá, prestar o depoimento dele, né? E ele teve o acompanhamento da psicóloga, né, da assistente social, tudo, e na época ele disse tudo o que ele viu, porque ele estava, a testemunha ocular realmente era ele próprio na época com 4 anos de idade. Perfeito. Perfeito, senhor Rosivaldo. Eu não tenho mais perguntas. Algum dos membros do Conselho gostaria de fazer perguntas? Sem perguntas do Conselho. Doutor Edson, testemunha fica dispensada de plenário. Doutor Rafael, também. Então, senhor Rosivaldo, eu agradeço. O senhor fica dispensado de permanecer ao plenário. Ninguém está ali... Não impede que o senhor acompanhe, né? Mas apenas fica dispensado da obrigatoriedade. A derradeira, por favor. Bom dia, seu João. O seu nome é João Batista de Lima da Costa, correto? Sim, senhor. Seu João, o senhor nasceu no dia 24 de junho de 68, aqui em Belém, e consta no seu documento que o senhor... o seu CPF, que é o mais importante hoje para a gente, mais de qualquer outra coisa, é o número... Sim, senhor. Seus pais são o seu Antônio Ferreira da Costa e Dona Maria de Lourdes de Lima da Costa, certo? Sim, senhor. Seu João, o senhor tem algum parentesco com a Débora? Não, senhor. Não. Vão ser feitas algumas perguntas para o senhor. Aquilo que o senhor não souber, o senhor frisa, destaque que o senhor não sabe ou que o senhor não recorda. Basta o senhor também destacar
que não recorda. Não pode haver distorção do fato, porque senão caracteriza o crime de falso testemunho, ok? Sim, senhor. A testemunha fica advertida e compromissada. Seu João, o senhor começa respondendo umas perguntas do doutor Edson e depois o doutor Rafael vai fazer outras perguntas para o senhor também, tá? Sim, senhor. Doutor, fica à Bom dia, vontade. Bom dia. A Débora está aí dentro. Não tem problema nenhum ela entrar. A lei lhe dá esse direito de ficar com ela ou não. Não, sem problema. Ela pode entrar. Pode. A dona Débora pode retornar ao plenário. Eu estava lhe olhando assim, eu estou lembrando daquele jornalista, Mário Henrique Sobral. É Mário Henrique Sobral, né? Ele lembra bem, né? Sabe quem é o Sobral? Sim. É um conhecidíssimo, né? Muito, tem o dicionário Papa Chibé que ele lançou, né? Pode ficar à vontade, doutor. O senhor conhecia bastante o Jonathan? Sim. De onde? Eram vizinhos, eram amigos? Que eram? Vizinho. Vizinhos. Quando ele passou a ter uma convivência, no caso, passou a morar juntos e namorava com a Débora, que o senhor participou dessa parte da vida dele? Sim. Eles moravam na mesma rua. A Débora também morava na mesma Sim, rua? na mesma rua de casa. Então, antes de passarem a viver juntos, eles já namoravam? Já. O senhor conheceu os pais dela também? A mãe. A mãe? Sim. Certo. A mãe. Eles passaram a namorar e um dia decidiram morar juntos, é isso? Sim. Como era essa... do namoro não, mas quando passaram a viver juntos, o senhor teve notícia ou não sabe de como era a convivência deles? Normal. Não tinha notícia de confusão, nadinha. Certo. Tomou conhecimento quando eles se separaram? Olha, doutor, nem sei se eles estavam separados. Já vim saber já Quando ocorreu o fato? quando ocorreu o fato. Realmente está confirmando o que o pai agora falou, que era recente a situação, né? Sim. Era recente. Então o senhor não tinha notícia nenhuma de uma vida tumultuada, não, né? Não, senhor. Não. O senhor tem alguma coisa contra a Débora aqui? Digo contra, assim, no sentido de noticiário que desabone a conduta dela em termos de violência? Não, senhor. Não. E com relação ao Jonathan, infelizmente que mora no céu, também não tem notícia nenhuma? Não, nunca soube. Nunca soube. O que é que o senhor pode, no caso, apresentar aos senhores jurados que nos auxilia aqui no sentido de sabermos o que aconteceu? Foi de dia, de noite ou de tarde esse acontecimento? Foi de dia, só que eu estava trabalhando quando eu cheguei mais 11 horas em casa. Aí eu não vi a rua deserta e o pessoal disseram: "Ei, Batista, tu sabe o que aconteceu?" Eu digo: "Não. Parece que a Débora acabou de matar o Jonathan." Aí eu fui lá na outra rua, eu vi só o pai dele em cima do rapaz lá. Eu digo: "Rodivaldo, o que foi que aconteceu?" "Ah, Batista, eu consegui salvar teu filho, mas meu filho eu não consegui salvar. A Débora parece que matou meu filho." Foi isso só que eu fiz. Isso que era tarde, era? Não, senhor, era uma faixa de meio-dia por aí. Meio-dia. Não era tarde. Certo. Não. Como foi essa primeira parte que o senhor disse assim, que ele disse: "Olha, eu consegui salvar seu filho, mas o meu filho não"? Como é que foi? Não, foi porque meu filho foi esfaqueado. Ah, o seu filho também? Foi, pelo irmão dela, na época. Mas foi caso passado. Aí Certo. que meu filho foi ensanguentado, caiu dentro da casa dele, do Rodivaldo. O Rodivaldo que socorreu meu filho. Antes deles passarem a viver juntos? Ele já viveu junto. Eles eram tudo adolescentes, tudo moravam na mesma rua. Tudo criança, cresceram junto. Não sei como foi para acontecer essa fatalidade. O seu filho também que morreu, também teve... Não, meu filho não morreu. Meu filho só foi esfaqueado? Só esfaqueado. Só quem socorreu meu filho foi o Rosivaldo. Rosivaldo. Entendi. Mas foi antes de acontecer esse... Certo. Mas esse esfaqueamento foi... Tem negócio de bebedeira em rua. Briga rua. de moleque. Porque eles eram tudo moleque. Eu digo primeiro era moleque, era novo. Sim, sim. 18 Certo. anos. Qual é Nanideu, é? É, Nani deu. Sempre tem essas situações lá, tem? Não, senhor. Não. Se eu ver que isso faz muitos anos que eu nem sabia se estava ainda acontecendo, estava progredindo isso. Eu saber quando o oficial de justiça chegou em casa.
Pra avisar. Não, o que eu quero dizer é que como no caso... Hoje não, mudou muito, né? Hoje mudou muito. Dizendo nessa época que praticamente não era asfalto, empinava muita pipa, jogava... Nessa época eles eram moleque de rua, brincava junto, nunca sabia que ia acontecer uma fatalidade dessa. Certo. Todos amigos, cresceram juntos. De manhã estavam conversando, toda tarde estavam brigando já, né? Não, quase não brigavam, não. Eu nunca vi esses brigavam. Também eu trabalho, né? Eu trabalho até hoje, né? Mas nunca vi essa notícia de estarem brigando e discutindo, porque cresceram junto, tudo da mesma família praticamente, um morando do lado da casa do outro. Agora essa fatalidade eu não sei nem por que aconteceu. Certo. Já vim saber quando eu vi As famílias ainda estão lá, tanto a família dela como a família do Jonathan? Sim, todos moram. Moram ainda. Na mesma rua. Pois não. Sem mais perguntas, Silêncio. Pois não, doutor. Doutor Rafael. Sem perguntas, Excelência. Perfeito. Seu João, eu queria tirar algumas dúvidas com o senhor. Sim. O senhor compareceu à delegacia de polícia, não foi? Para prestar depoimento? Sim. Muitos anos atrás, claro, né? Foi, senhor. Consta uma passagem aqui, seu João, do seu depoimento, e algumas eu queria que o senhor ouvisse e que o senhor me dissesse se o senhor falou isso para o delegado. Sim. Tá? Que após alguns anos, Débora e Jonathan vieram se separar, contudo, a mesma, ou seja, Débora não aceitava a separação, correto? O senhor chegou a falar isso para o delegado? Não, senhor, doutor. O senhor sabe por que eu estou lhe perguntando isso? Porque eu estou lendo aqui o seu depoimento e eu estou vendo que tem muitos trechos que é como a gente chama Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. Que cola de um depoimento de uma pessoa para outra. Sim. E é por isso que a necessidade de perguntar se o senhor falou isso em algum momento, porque os jurados eles precisam entender a dinâmica dos fatos, entendeu? Senão eles vão ler um documento e vão dizer, olha, isso aqui está escrito, isso foi falado. Sim. Entendeu? O senhor comentou com o delegado de polícia alguma coisa sobre a Débora ter planejado praticar o fato? Não, senhor. O senhor comentou com o delegado que o Marcos, na época, era uma criança, né? O filho. Que ele teria ficado só no quarto, lá na vila, depois do fato? Não, senhor. Não. Consta uma passagem, eu vou ler inteiro, o senhor me disse, o senhor falou para o delegado isso, que no dia do crime, 6 de novembro do ano passado, por volta de 11 horas, estava em sua casa, no momento em que ali chegou Jonathan. Chegou e passaram a conversar, contudo, logo em seguida recebeu uma ligação de Débora, onde pôde presenciar os mesmos conversando. Ato que Débora marcou um encontro com este para falar do filho que tinham juntos. O senhor falou isso para o delegado? Não, senhor. Perfeito. O senhor pode dizer alguma coisa, seu João, da relação do Jonathan com a Débora? Se era conturbada, se não era? Não, senhor. Sempre eu via eles, como eu digo, senhor, igual meus filhos, sem perturbação, nadinha. A não ser depois que eles se mudaram de lá da rua, né? Mas nunca vi nenhuma briga, nem briga, confusão. nada. Não. Perfeito. Eles não. Perfeito, seu João. Eu não tenho mais perguntas. Algum dos senhores jurados tem perguntas à testemunha? Sem perguntas do conselho. Doutor Edson, testemunha dispensada de plenário. Sim, excelência. Doutor Rafael. Seu João, os oficiais já vão entregar a sua identidade. O senhor fica dispensado já. Eu agradeço a sua presença hoje. Doutor, tá bem? Eu que agradeço. Imagino que isso. Doutor Rafael, o senhor vai fazer entrevista pessoal com a dona Débora? Já foi feita, Excelência. Já foi feita, perfeito. Então podemos passar direto ao interrogatório. E a dona Débora vai responder, doutor Rafael, as perguntas? Pois não. Então vamos agora partir direto ao interrogatório. Logo após o interrogatório, a gente faz um intervalo da sessão para servir o lanche dos jurados. Dona Débora, a senhora vai ser interrogada agora. Eu sou o juiz que conduz a sessão de julgamento do seu processo. A senhora não é obrigada a responder perguntas que vão ser feitas para a senhora. Por isso que eu perguntei para o doutor Rafael se a senhora ia
responder, eu acho que é sempre gentil a gente perguntar diretamente para o advogado. O Dr. Rafael é o defensor público, embora não seja o titular na segunda vara, é o que está em exercício hoje na impossibilidade do Dr. Alex Noronha. É um direito seu que o Dr. Rafael permaneça o tempo todo lhe acompanhando na sessão, e mais do que um direito, é um dever do Estado velar para que isso ocorra em respeito ao devido processo legal. E a senhora tem também direito a uma entrevista pessoal e reservada com ele, ato que antecede o interrogatório. O Dr. Rafael a senhora já ouviu quando ele mencionou que já fez a entrevista, não havia necessidade de parar nesse momento. O interrogatório ele é dividido em duas partes. Na primeira eu faço perguntas para a senhora sobre a sua vida pessoal, envolvendo escolaridade, família, saúde, outros processos, etc. E só em seguida que nós conversamos sobre o caso em si, tá bem? A senhora estudou até que série? A senhora terminou o ensino. A senhora precisa... o microfone dela. Fale só no microfone aqui, dona Débora, que como a sessão é gravada, não pode... A senhora disse que concluiu o ensino médio. Ensino médio completo. Perfeito. E a senhora trabalha com o quê? Sou auxiliar de cozinha no restaurante Amazônia na Cuia. Mas a senhora tem carteira assinada? Sim, sim. Perfeito. Na época dos fatos, a senhora trabalhava com o quê? Eu era estagiária no Ministério da Fazenda. Na época... Era secretária administrativa. Perfeito. A senhora tem um Marcos, e além do Marcos, a senhora tem outros filhos? Tenho uma filha chamada Sabrina, de 12 anos. De 12, menor de idade. Sua filha tem alguma deficiência que precisa de registro? Não. Dona Débora, eu tenho aqui a sua certidão, mas eu quero fazer a pergunta para a senhora. A senhora já foi presa alguma vez? Só nesse caso. Só nesse caso. Sim. O único processo, portanto, Sim. que a senhora responde. A senhora faz uso de alguma substância entorpecente? Não. Dona Débora, agora eu vou lhe perguntar diretamente do processo. A senhora entende qual é? Eu não estou lhe perguntando se a senhora praticou. Estou lhe perguntando primeiro se a senhora entende a acusação que é feita contra a senhora. A senhora Sim. entende? O que consta na denúncia é uma narrativa de que a senhora teria desferido um golpe de faca na vítima, durante o momento em que iriam conversar sobre o garoto. O garoto não é mais um garoto, já é um homem, né? Mas na época, sim, e por isso eu tratei dessa forma, do Marcos. A senhora praticou esse fato? Sim. Em que circunstâncias a senhora praticou esse fato? Eu fui ameaçada e coagida. Para me defender, eu desferi um golpe nele. A senhora estava com essa faca na rua? Estava, porque ele andava armado e eu por medo. Com que arma que o Jonathan andava? Eu não vi, porque na hora que a gente estava conversando, ele tentou me enforcar. Foi na hora que eu reagi. Dona Débora, os depoimentos que constam no processo é que o Jonathan era uma pessoa voltada ao trabalho, à própria família, sem registros de uma vida atribulada, até vizinho depois que tinha uma vida normal, sem desvios, digamos assim. Em que circunstâncias o Jonathan partiu para cima da senhora? E me diga, em que circunstâncias ele estaria? A senhora falou, ele andava armado. Quando eu decidi me separar, ele não aceitava. Ele ficava me ameaçando, dizendo que eu não ia ficar com mais ninguém se eu não ficasse com ele. E quando eu saía para trabalhar, eu deixava a minha chave justamente na casa dos pais dele. Porque os meus pais, eles trabalhavam o dia todo. E o meu filho ficava também com os pais dele. E eu deixava a minha chave lá e voltava mais cedo e ia buscar a chave lá. Tinha uma convivência ótima.
Mas, mesmo assim, ele não aceitava a separação. Ele ficava me ameaçando. Ele saiu de casa e, mesmo assim, ele ficava na porta de casa. Foi ele que saiu de casa? Foi. Eu consegui expulsar ele, na verdade. Coloquei todas as coisas dele para fora. E, mesmo assim, ele não aceitava. Ele ficava na porta de casa, eu ia trabalhar. Ele ia no meu trabalho, na porta do trabalho, na porta do meu curso, que eu fazia também um curso na Marinha. E deixei de fazer meu curso. Eu ia para casa da minha mãe, visitar minha mãe, ele ia lá. Ele até me bateu na frente da minha mãe. A senhora alguma vez registrou a ocorrência? Registrei. A gente, inclusive, com os meus pais, a gente foi na casa dos pais dele fazer uma reunião para conversar com o Jonathan, para ele, para a gente ter paz sobre a relação. A senhora registrou ocorrência policial pedindo Sim. medida protetiva? Em qual unidade Sim. policial? Na Cidade Nova, se eu não me engano. A senhora recebeu algum documento do delegado de polícia, dona Débora? Sim, um BO. Mas a senhora foi beneficiada com alguma medida protetiva? A senhora sabe o que é a medida Sim, protetiva? sim. A senhora foi beneficiada com Não, medida? A senhora só fez a comunicação para o delegado? Sim, sim. Dona Débora, se a senhora foi ameaçada dessa forma, no dia que o Jonathan pediu para ver o garoto, Ele não foi para ver o garoto. Ele, inclusive, eu era manicure da mãe dele, da madrasta dele, na verdade. Uhum. Ele vivia me ligando. E numa dessas ligações ela atendeu. E escutou tudo o que ele falou. E ela até brigou com ele. Para com isso, rapaz, vai viver tua vida. Deixa ela em paz. A gente tinha uma convivência. Eu tinha uma convivência com a mãe, com as irmãs dele, com todos eles. Inclusive, nessa reunião dos meus pais com os pais dele, foi lá que eu disse, eu então vou ter que registrar uma queixa contra ele. E o pai dele falou, então registra, pode fazer o que quiser. Nesse dia que ele ligou, foi para tratar o que exatamente? Aí passou-se uns dias, ele ficava ligando, me perseguindo, eu ia comprar pão, ele estava lá na porta, ele invadia lá em casa, teve um dia que ele invadiu lá para me bater, eu gritei, todo mundo gritou da vila, disse que ia chamar a polícia, ele saiu correndo de lá. E foi num sábado que ele me ligou, bora conversar, eu vou aí, eu disse, não, aqui tu não vem. E foi, bora então, aí no canto da rua. E eu fui. Eu digo, ele vai me matar. Não foi para conversar sobre o filho, que ele não queria nem saber do menino. Mas então não seria mais, não teria mais sentido a senhora procurar essa conversa num local em que tivessem outras pessoas vendo? Sim. Do que num local mais ermo, digamos assim? Sim. E por que sentido a senhora determinou num local afastado? Não foi determinar num local afastado. Eu só não queria que ele fosse mais em casa, porque lá em casa ele não ia sair, ele ia me bater. Dona Débora, a senhora narra um cenário que, em tese, caracteriza um cenário de violência contra a mulher. A senhora, hoje a informação está muito bem difundida, né? Diferente de 15 anos atrás, ou da próprio advento da Lei Maria da Penha. Essas pessoas que ouviam, por exemplo, eram seus vizinhos? Olha, eu vou esclarecer uma coisa, assim. A casa que eu morei eram 2 ruas atrás da casa onde a minha mãe e os pais moram. Entendeu? Então não tinha como eles saberem como era a nossa convivência. Mas Entendeu? porque a senhora disse Porque, que todo assim, mundo ouvia. Na vila. Pois é, na vila. Os seus Sim, vizinhos sim, sabiam na vila. disso. Sabiam. E quando essas pessoas não foram ouvidas no inquérito policial para narrar
situações? Foram ouvidas, mas nenhuma quis ser testemunha, não quis se envolver. Tanto é que eu fui lá para buscar testemunha e ninguém quis se envolver. Então, vamos retornar para o momento daquela ligação. Ele liga para a senhora, Sim, diz que quer conversar. sim, Aí a senhora disse para ele, aqui em casa não. sim. Então vamos para o canto da rua. Foi isso. Vai ser na rua, não aqui. E aí o que a senhora decide fazer nesse momento? Eu disse, eu vou levar o meu filho para ele não fazer nada na frente do menino. Mas ele estava com um rosto totalmente diferente, de raiva, com os olhos vermelhos, totalmente diferente. A senhora estava com uma faca nesse momento? Isso, A senhora pegou essa faca em casa. sim. Quando chegou lá no local, o que foi que aconteceu? Eu falei, Jonathan, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Bora criar o nosso filho. Me deixa em paz, deixa eu viver minha vida. Eu não quero mais. Ele queria mais uma oportunidade. Eu disse, não, eu não quero. Eu estou estudando, eu vou me formar na Marinha, eu vou fazer administração, meu filho vai entrar no Exército. Por lá vai ser pré-militar. Débora, se tu não ficar comigo, tu não vai ficar com ninguém. Eu disse, Jonathan, para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Olha o menino vendo tudo isso. Para com isso. E foi na hora que ele colocou a mão no meu pescoço para me enforcar. Ele olhou para o lado e para o outro. Na hora que ele olhou para o lado e para o outro para continuar me enforcando, aí eu fui que eu me defendi. Não tinha ninguém vendo, dona Débora? Eu não lembro no momento. A senhora recorda mais ou menos do horário? A senhora já disse que era sábado, né? Era sábado. Acho que 11h30, meio-dia, por aí. Próximo do almoço. Sim, sim. E aí, no momento que ele tenta lhe enforcar, a senhora faz exatamente o quê? Em minha defesa, eu empurro ele com a faca. Aí depois eu já vi ele saindo de perto de mim, correndo, e eu pensei que ele estava vindo correndo para cima de mim, tanto é que eu peguei o meu filho e saí correndo. Essa faca estava onde, dona Débora? Em bolsa, tipo no coxa, aqui? Coxa, não, estava na minha mão. Na sua mão? Sim. Mas ela não estava visível? Estava. Ele viu a faca? Eu não sei se ele viu. A senhora estava com o garoto no, sim, sim. de um ele estava lado... de bicicletazinha, que ele tinha uma bicicletinha, parecida com o Velocip. Estava do meu lado. Uhum. Praticamente de frente. E depois que ocorreu esse golpe, foi um golpe só, consta aqui Sim. no laudo necroscópico. A senhora fez o que exatamente? Aí eu peguei o meu filho, saí correndo, eu olhei para trás, ele ainda estava em pé, me olhando, pensei que ele ia correr para cima de mim. Até então eu não sabia que tinha furado realmente ele, tão grave. Aí eu peguei meu filho, aí eu cheguei com a senhora da primeira casa da vila. Aí eu falei, o Jonathan está vindo atrás de mim. Eu não vou conseguir correr com meu filho. Aí ela disse, deixa ele aqui. Aí vai, sai. Aí eu saí correndo. Fui para casa de uma amiga. Aí foi que já o meu pai me falou que ele tinha... morrido. A faca ficou lá, dona Débora? Ficou. A senhora disse que empurrou ele com a faca? Sim. A senhora saberia me informar assim, o movimento que a senhora fez com a faca? A faca, a senhora pode fazer assim, a senhora pode fazer assim, a senhora pode fazer assim. A senhora recorda do movimento que a senhora fez? Sim, eu peguei a faca para empurrar ele assim. Entendi, assim para frente, né? Sim. Tá. No momento que a senhora pegou essa faca e que a senhora empurrou ele com a faca assim, o que a senhora queria exatamente fazer nesse Empurrar ele só, para ele parar de me enforcar. Entendi. Alguma vez vocês chegaram a ter uma discussão que chegasse num ponto como esse,
que a senhora está narrando aqui? Ou era só verbal? Discussão. Não, sim, ele já chegou a me agredir dentro de casa, me chutar, me dar soco, tapa. Em cima da cama ele me batia. Foi numa dessas discussões que ele saiu de casa. A senhora só registrou uma vez essa ocorrência que o doutor Rafael gentilmente mostrou, é do dia 9 de julho. Só 30 de outubro de 2010, na realidade. Sim. E 9 de julho. E depois dessa ocorrência ficou pior. Dessa ocorrência aqui, a senhora não voltou na delegacia para saber não. o que tinha... Se tinha desenvolvido uma investigação, nada? Nem deu tempo, porque o trabalho e também essas perturbações, eu evitava sair de casa. Eu ia para o trabalho e voltava. Dona Débora, hoje as coisas estão relativamente mais fáceis, né? Assim, em termos de comunicação, a gente abre rede social e a gente pode se informar de economia, política, de esporte, de tudo. Naquela época não era nessa velocidade e com essa difusão. A senhora tinha consciência que a senhora podia ter, a partir dessa ocorrência aqui, solicitado a abertura de uma investigação formal contra ele na delegacia? Não tinha conhecimento. Eu até cheguei a falar para ele, eu registrei uma ocorrência. E eu pensei que ele ia se afastar, mas não. Ficou pior. A senhora não, independentemente do que um delegado ou uma delegada são obrigados a fazer, a partir do momento que eles tomam conhecimento de um fato, a senhora não chegou a formalmente dizer para o delegado, eu quero uma medida protetiva? Não. Não? Perfeito. Dona Débora, tem mais alguma coisa que a senhora queira falar em sua defesa, diretamente para mim? Olha, eu não queria que nada disso tivesse acontecido se ele aceitasse a separação. Eu queria que ele estivesse vivo aqui. Perfeito. Doutor Edson, o Ministério Público gostaria de fazer perguntas? Pode ficar à vontade, doutor. Bom dia, senhor. Bom dia. Como os senhores jurados já estão ambientados com o que aconteceu, eu vou deixar de lado algumas perguntas que eu fiz ainda há pouco para as testemunhas, mas que havia necessidade, agora não. E eu já vou pegar, como se diz, o carro andando. E vou me basear nas pertinentes perguntas, ainda há pouco feitas pelo meritíssimo juiz. Que foram pertinentes, ele não quis ser irônico com a senhora, certo? Quando ele perguntou sobre o seu BO feito dias antes do homicídio. Ele não quis ser irônico. Apenas ele foi extremamente formal para saber o que a senhora ia responder, correto? Sim. A senhora esteve realmente dias antes na delegacia, não é isso? Narrando realmente a situação da ameaça concreta, aquela situação toda. Enfim, a polícia não... Quando eu digo ele não quis ser irônico, porque o que ele perguntou para a senhora é o que reza a cartilha. Você registra um BO e espera que a autoridade policial tome providências. Sim. Você narra para o médico que está com febre e espera que o médico ali receite alguma coisa. Sim. É mais ou menos por aí. Por isso que eu digo que ele não foi irônico. Ele perguntou o que manda a cartilha. Se tomaram providências é outra coisa. Mas vamos lá, que é o que eu acredito que vai convencer aqui os senhores jurados, vão convencer que eu digo no aspecto do cenário. As testemunhas que vieram aqui extremamente familiares.
Sim. A última testemunha, inclusive, o senhor que esteve aqui, falou assim com uma natureza muito tranquila, todo mundo mora junto, é uma vila. Sim. A senhora, que aí sim vai entrar o que eu acredito que os senhores julgados queiram saber. E que foi que a última testemunha que esteve aqui presente disse. Você namorava com ele já desde criança? Aliás, criança não, desde adolescente? Sim, sim. Se conheceram desde adolescente? Sim, na adolescência. Aí passaram a namorar. Foi. A senhora indo na casa dele, conhecendo os pais, ele indo na sua casa, Sim, correto? Sim. E aí, em que momento tanto a senhora como ele decidiram ir morar juntos? Quando eu engravidei do meu filho, a gente foi morar junto na casa da minha mãe, Certo. dos meus pais. Tudo de forma improvisada. Você, Sim. improvisada, quando eu digo a senhora não tinha emprego e também não tinha. Sim, sim. Era um Eduardo e Mônica na vida real, né? Sim. Ele ainda preocupado com as aulas de inglês e a senhora preocupada talvez em outra coisa, não é isso? Sim. Tudo no Eduardo e Mônica. Foi naquela fase, inclusive, né? Foi assim que aconteceu a coisa? Tudo improvisado? Sim, sim. Tanto da sua parte, seja no caso honesta, como da parte dele, o ciúme era reinante? Ciúme que eu digo, a senhora é jovem ainda hoje, ele era jovem, e automaticamente ele não queria que a senhora tivesse outros namoros, era isso? Sim. A senhora também Sim. da sua parte com relação a ele? Sim. Assim, depois que eu engravidei, a minha mente abriu para outro horizonte, tipo, trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar meu filho. A senhora engravidou com quantos anos? Com 16 para 17. Que a senhora engravidou? Foi. E eu estava estudando ainda, à noite. Quando chegou essa oportunidade... Ele também com essa idade? Ele, 16, 17 não, anos? Ele é, acho que se eu não me engano, uns 3 anos mais velho que eu. Certo. E na escola apareceu essa oportunidade desse curso da Marinha. Você terminava os seus estudos lá, o ensino médio, né, que eu estava no primeiro ano. E lá, quem tivesse filho, já ingressava no pré-militar, na escola militar, sem precisar fazer prova. E eu vi uma luz ali, digo, olha, eu vou terminar meu estudo na Marinha, inclusive eu tenho até a carteirinha até hoje, que a minha mãe guardou. E fui, só que ele não pensava desse jeito. Ele pensava em festa, e isso, aquilo. E eu via que ele já não estava mais pensando no filho, numa família, um relacionamento estável, de ter uma casa e tudo. E tanto é que eu pedi o dinheiro para comprar as coisas, tudo. Ele falava, olha, tem que ajudar lá na casa dos meus pais também, não sei o quê. Eu disse, sim, mas a gente tem um filho. Com quantos anos vocês iniciaram o namoro? Com 14, se eu não 14. me engano, 15. Então, dos 14 anos até com o 15. nascimento do Marcos, é Marcos, não é isso? É. Aliás, até o nascimento não, mas até a sua gravidez, tanto a senhora como ele já não tiveram outro relacionamento. Foi, no caso, aquela paixão logo avassaladora no início, Sim. de adolescente, tanto da senhora Sim. como por parte dele. Sim. Ou seja, você já não namorou com mais ninguém e nem ele namorou com mais ninguém. Sim, sim. Dali já foi um salto para improviso mesmo, tudo improviso de morarem juntos, correto? Sim. Aí sim, vamos para a segunda etapa. Como é que foi essa convivência a dois ali? Porque, veja bem, a senhora jovem, já grávida, e ele jovem também, e claro, com muito mais liberdade. E diga, conforme eu perguntei ainda há pouco, era ciúme tanto da parte dele e ciúme da sua parte também? Não, da minha parte não. Sim. Depois que eu engravidei, tinha outra visão. Certo. Tinha ciúme, eu já pensava só no futuro pra gente, de sair da casa dos meus pais, alugar uma... Tanto é que meu pai aconselhava, olha, tu já tem um marido, um esposo, um menino, nem que seja uma casa alugada, mas tem que ter o canto Certo. de vocês. Aí vamos a algo concreto que está registrado no serviço público. Essas ameaças realmente que vinham, eram umas ameaças em razão de ele não aceitar a separação, ainda tendo aquele ciúme da senhora. Enfim, explique no caso essa situação. Era uma ameaça física em razão de ele não aceitar a separação? Isso, ele não aceitava a separação. Não aceitava. Nesse meio tempo que a senhora se separou dele, que eram questões de dias mesmo, você já tinha tido notícia que a senhora já... Que eu acredito que, não sei se seria bem mais difícil, porque você estava grávida, em estado adiantado, mas que já estava tendo outros relacionamentos ou não, eu estava ainda com as vistas para a senhora? Não. Outro relacionamento, não.
Certo. Então foi baseado no boletim de ocorrência, quando a senhora recebeu a ligação dele que queria ver o filho, em que a senhora já receosa, já que tinha essas ameaças, que a senhora já foi com a faca, é isso? Ele não queria ver o filho. Oi? Ele não queria ver o filho. Então, Na ligação, em nenhum momento ele falou no filho. só queria conversar com a senhora, é isso? Era. A senhora que decidiu levar o filho, foi isso? Foi. Até para amenizar o ambiente? Isso. Com receio dele fazer alguma coisa. Eu digo que ele vai respeitar o menino. Entendi. Então foi ele que ligou para vocês conversarem novamente? Isso. Eu senti pelas figuras que estão no processo. Foi num beco, foi? Foi assim, meio uma vilazinha? Onde foi esse fato? Não, foi na rua mesmo, porque aquelas ruas eram tudo ruas estreitas, na verdade, né? Entendi. Foi na rua. É uns muros altos, né? Uma coisa assim meio... Porque eram sítios e viraram casas, entendeu? Naquela Entendi. época, se eu não me engano, era o sítio lá que tinha. Está certo. Sem mais perguntas, Silêncio. Pois não, doutor Rafael. Deixa eu lhe perguntar. Depois que aconteceu esse fato, a senhora foi para onde? Eu fui para casa de uma amiga e de lá eu tive a notícia pelo meu pai que ele tinha falecido. E quem ficou com o Marcos, seu filho? Os avós paternos. Certo. E a senhora foi viver onde depois que esse fato aconteceu? Minha mãe falou assim, Débora, tu tem que ir embora daqui, de Belém. E como a gente tem parentes em São Paulo, eu fui para lá. Certo. Então a senhora saiu de Belém com receio de algum tipo de represália. Isso. Né? Depois a senhora veio a ter um outro relacionamento e uma outra filha, no caso. Isso. Quanto tempo depois? Depois, em 2014 eu tive a minha filha. Certo. E me casei em 2024, se eu não me engano. Certo. Inclusive, meu esposo está até aqui. Mas o rapaz com quem a senhora casou é o pai da sua filha? Não. É outro relacionamento. Outro relacionamento. Nesses outros 2 relacionamentos que a senhora teve, a senhora voltou a ter situações de violência? Não. A violência era só no primeiro relacionamento? Sim. Certo. Sem mais perguntas, Excelência. Pois não, doutor. Algum dos membros do Conselho de Sentença gostaria de fazer perguntas? Temos perguntas? Obrigado, senhor. Dona Débora, pergunta do Conselho de Sentença, ok? Ok. Ele andava armado somente para intimidar a senhora? Ou a senhora sabia de alguma outra intriga dele para motivar possuir uma arma ou andar armado? Era, acho que para intimidar mesmo, para me ter medo que ele estava ali. E qual era a arma que era utilizada? Olha, que eu soube que era uma arma mesmo de fogo, porque ele conhecia as pessoas ali da área, né? Que se envolvia com assalto, essas coisas. Ele tinha uma amizade lá com esse pessoal. Então, as pessoas da vila que viu ele lá na frente sentado, de vigia, disseram, olha, ele está armado. Ele está lá fora, ele está armado. Então, eu evitava de sair para comprar pão, para fazer as coisas, eu evitava de sair, com medo. A senhora já estava separada dele naquela época, né? Já. E a senhora possuía outra relação naquele momento? Não. Okay. Mais alguma pergunta do Conselho? Não vejo outras perguntas. Fica então encerrada a instrução. Nesse momento vamos fazer um intervalo. Peço que os oficiais deem apoio aos jurados para o uso do toalete e no serviço de lanche.
os nossos trabalhos. Doutor Edson foi a toalete. Então, vou fazer aqui o registro da doutora Marilda Cantal, que está na tribuna hoje, ao lado do doutor Edson, convidada do doutor Edson, uma visita. Esteja à vontade, será muito bem recebido, doutor. Outro dia, na sessão, doutora Marilda, eu fiz um pedido para que houvesse a compreensão da permanência de 2 acadêmicos de direito no momento do procedimento de votação, e eu não tinha a abertura toda com o advogado para dialogar, e eu disse, doutor, antes de eu fazer o pedido, eu vou fazer o registro. Quando eu comecei a fazer júri com o doutor Ronaldo Vale, eu vi o doutor Imbiriba, ex-presidente da OAB, com a doutora Marilda também fazendo a mesma coisa. Isso não está nos livros, não está nos manuais de processo. Na faculdade a gente não vai aprender, e um dia não somos mais nós, né? São os acadêmicos, como no caso do doutor Imbiriba, como eu tive a oportunidade com o doutor Ronaldo Vale, nós estaremos aqui, e se a gente não compreender a dinâmica disso aí, fica muito complexo, né? Fazer procedimento de votação. O colega mas não se opôs, pelo contrário, foi convidado a ocupar a tribuna junto com a defesa. Doutor Edson, Ministério Público em condições de fazer a sustentação? Fica, então, o Ministério Público com a palavra, pelo tempo do artigo 477 do CPP. Excelentíssimo senhor Dr. Homero Lamarão, meritíssimo juiz presidente desta sessão, os nossos cumprimentos. Cumprimentando a ilustrada defesa, que hoje é representada pelo Dr. Rafael Sarges, defensor público, que, ocasiões pretéritas, já trabalhamos tanto conjuntamente, e é um prazer tê-lo novamente aqui de volta. Cumprimentando os integrantes, o corpo técnico da 2ª Vara do Tribunal do Júri, se sintam todos homenageados, embora na ausência dele, mas citando expressamente o Dr. Alberto, que é o diretor de secretaria. Onde quer que esteja, também se sinta, no caso, homenageado. Certamente com o celular encostado em uma caneca de café, mas assistindo o júri. Cumprimentando a ilustrada plateia que, sem dúvida nenhuma, de forma induvidosa, representadas maciçamente por familiares da vítima e familiares do acusado. Da vítima e da acusada. Os nossos cumprimentos. Cumprimentando advogados, estagiários de direito, que os estagiários saiam daqui com o mínimo
de conhecimento técnico por nós repassado já é um ganho no aproveitamento dos senhores. Os nossos cumprimentos. Cumprimentando a jornalista Glória do tribunal, a advogada Marilda Cantal, advogada inclusive com quem trabalhamos por muitos anos aqui, na tribuna do júri. E por último, cumprimentando os senhores e as senhoras juradas, que conforme no caso, já de forma que virou um verdadeiro mantra, deixamos de citá-los nominalmente pelos nomes, considerando que vamos guardar o sigilo dos senhores por questões de segurança. As nossas transmissões são transmissões extremamente concorridas. Quem assiste são os operadores do direito nos seus gabinetes nesse momento. O público em geral, familiares meus, minha esposa Maria do Rosário sempre assiste, meus parentes que não moram em Belém, no caso, nos assistem. E, portanto, é com essa justificativa clara e inconteste que eu deixo de homenageá-los citando o nome. E me resumindo tão apenas em jurado e jurada. Senhores do júri e senhoras do júri, não são raras as vezes, e que principalmente os estudantes de direito nos indagam, nos perguntam, se desses ramos do direito, eles não são muito afetos à disciplina de direito tributário, entendendo que seja o bem mais difícil de assimilar. E perguntam a minha opinião. E eu digo a eles que eu me formei em 1986, muitos não eram nem nascidos aqui. 11 de janeiro de 86 eu já estava na labuta no direito, em 86. E principalmente no criminal. E com esses longos tempos de formatura de conhecimento jurídico, eu me senti à vontade de dar uma opinião baseado nesses anos todos de labuta. Direito tributário, com todo respeito, é uma cartilha. A legislação ela é exaustiva em se tratar, e fica aqueles questionamentos constitucionais, tão somente. Mas a legislação é exaustiva, diz o que tem que ser feito. Vamos ao direito penal que é nosso aqui. A ré está pronunciada no 121 caput, excelência. É isso? O que é 121 caput, senhores? Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. E é só. Ao contrário do direito tributário, nós que vamos aqui analisar e chegar a uma conclusão. Porque a lei não diz mais nada. Só diz isso. Matar alguém. E ponto. Nós temos que nos basear a uma conclusão em que, como os senhores observam, um processo em que, à época dos fatos, a única testemunha, que é, no caso, uma testemunha prevista em lei, mas tem os seus cuidados, era, hoje não, era, à época, uma criança de 4 anos de idade. Só isso. O resto são depoimentos de familiares, seja da vítima, do Jonathan, seja no caso da ré, a Débora. Todos os depoimentos que nós temos que respeitar o lado emocional, emotivo dos depoimentos. Até porque uma vida foi perdida e o segundo bem jurídico de uma pessoa também está aqui sendo apreciado, que é a liberdade.
O primeiro, a vida. Segundo, a liberdade. Matar alguém. Existem alguns assuntos neste processo que é verdadeira areia movediça, em que eu não tenho, no caso, nem 50% de conhecimento técnico para adentrar neste assunto e dar uma opinião abalizada. Qual seja, ciúme, relacionamento, no caso, humano, convivência a dois, conhecimento técnico, eu não disponho. O que é o conhecimento técnico? Os formados em psicologia, em psiquiatria, no serviço social, na pedagogia, enfim, nessas áreas humanas em que você desenvolve mais tecnicamente e tenta chegar, via de regra, em um laudo e um parecer daquela relação tumultuada. A área civil, que não chega a ir para o crime, é abarrotada de situações como essas, em que, via de regra, são solicitados os pareceres dos psicólogos, dos pedagogos e dos assistentes sociais. Mas o resto, tanto eu como os senhores, a gente pode, no caso, adentrar no assunto por conhecimento pessoal. O que a ré aqui narrou, inclusive pelo depoimento inclusive da última testemunha, é uma situação que nós já presenciamos e que já ouvimos também falar. Duas pessoas que moravam na mesma rua, únicos namorados à época, ou seja, tanto ela como ele, pelo que foi narrado, não tinham namorado outra pessoa a não ser o seu parceiro daquele momento, engravidou de forma precoce, uma gravidez que não era bem-vinda que eu digo no aspecto não de rejeição da criança, mas do momento de serem jovens, e de forma prematura, improviso, ou vão morar na casa da mãe da criança, ou na casa dos pais do pai. Não tem outra saída a não ser essa. E eles, no caso, ficam ali de forma improvisada, planejando um futuro. Um futuro muito incerto. A vítima, aliás, a ré, como via de regra a mãe, já grávida, e que, portanto, com as suas possibilidades físicas de locomoção, de divertimento, já limitadas, embora seja jovem, e o pai também sendo jovem, já também dispondo de toda a sua locomoção 100%, porque não tem limitação de gravidez, porque ele é o pai. Ele sai, pode sair, pode voltar, ela também pode, mas com as limitações da gravidez. E aquele ciúme que já unia, no caso eles, desde a adolescência, quando se uniram, se acentua. Mas resolvem, no caso, morar juntos. Os familiares omitem, seja da parte dela, seja da parte da vítima, do Jonathan, omitem aquelas situações, senhores, que podem, no caso, vir prejudicar quem quer a condenação ou prejudicar quem quer a absolvição. Não tem a menor dúvida. Evitam esses comentários. Não, o Jonathan é a melhor pessoa do mundo. A Débora é a melhor pessoa do mundo. O relacionamento deles era mil maravilhas. Nem sempre é assim. O meritíssimo juiz, baseado, no caso, em um BO que consta no processo, que narra o seguinte: esse BO foi registrado no dia 30 de outubro de 2010. O Jonathan veio a óbito no dia 6 de novembro de 2010. 30 de outubro e 6 do 11 foi homicídio. Portanto, o quê? 4 dias, não é isso? Mais ou menos, 4 dias. Ela narra o seguinte: a relatora compareceu, 30 de outubro o BO e 6 de novembro o homicídio. A relatora, ela, Débora Ferreira da Silva,
compareceu a esta seccional urbana da Cidade Nova para comunicar que na data, local e hora acima mencionados, foi vítima de ameaça por parte de seu companheiro Jonathan Ferreira Nogueira, que reside no conjunto Guajará 3, Rua Santarém, Alameda. Alameda A, não sabe o número. Relata que o motivo de tal ameaça é devido mesmo não se conformar com o término do relacionamento. E requer entrar em sua casa para pegar objetos da casa. Inconformado, este lhe ameaçou dizendo que irá lhe agredir fisicamente, irá lhe matar se a relatora estiver com alguém. Ressalta que as ameaças são constantes. Registra-se para fins de providências. O meritíssimo juiz, baseado neste depoimento, e por isso que eu usei aquele termo, em que ele não estava sendo irônico. Ele estava perguntando, conforme manda a lei, e disse, mas a senhora registrou esse boletim de ocorrência dias antes do homicídio. E a senhora não voltou lá, enfim, as providências de lei. Senhores do júri e senhoras do júri, é de manhã, de tarde e à noite, na imprensa televisiva, impressa e radiofônica, que nós temos notícias de violência doméstica. Daquela situação que ninguém imagina que vai acontecer. A última em que o país foi sobressaltado com uma imaginação que só os agressores tentam, no caso, imaginar para poder fugir da lei. Ele consegue persuadir, convencer a ex-jornalista Glória e levar para um penhasco de uma montanha. Olha só, em lá chegando, porque só o fato de levar para ali, eu vi a reportagem lá, no caso da montanha, pela reportagem eu já fiquei assombrado daquela altura. Eu digo, meu Deus, como é que essa jornalista pode chegar ali perto para fazer essa reportagem? Imagina quem está ali discutindo com alguém. Mas nessas horas a pessoa, o autor é tão persuasivo que ele conseguiu convencer a ex a ir naquele local. Um local totalmente alheio a qualquer uma situação. Quem é que vai ali naquele local conversar sobre o Fla-Flu? Como é que vai ser o batizado do nosso filho? Você discute isso num restaurante, numa igreja, na sala da sua casa, mas à beira de um abismo. À beira de um abismo. Então, para os senhores verificarem que as situações são tão grandes que você não espera que venha acontecer alguma coisa. Por isso que o meritíssimo juiz fez essas perguntas. O BO já foi feito. O BO foi feito não numa mercearia, nem na panificadora da esquina. Foi feito por uma autoridade policial que deveria ter tomado as providências e não tomou. É isso que mais se reclama hoje em termos de violência doméstica, em que o Estado já está, no caso, indo para o IA, para várias situações, para poder, no caso, suplantar as omissões da autoridade física. Ou seja, está disponibilizando para mulheres que têm, no caso, aquela previsão de, infelizmente, de agressão física, está disponibilizando aplicativos que ela pode, no caso, de imediato acionar uma polícia para ir lá na casa. Aí ela vai e registra um BO, pedindo providências, em que isso é normal acontecer, não tem a menor dúvida. 2 adolescentes, em que surgiram primeiros amores da vida. Ele, no caso Jonathan, a tinha, assim como também ela ou tinha, como sendo objeto um do outro, propriedade um do outro. Essa que é a grande verdade. Tanto da parte dela, achava que o Jonathan era a melhor pessoa do mundo, que seria dela a vida toda, assim como ele também. Então ele não conseguiria aceitar, como ela também não conseguiria aceitar, eles andando naquela mesma vila, como aquela testemunha, ainda há pouco, aquele senhor que esteve aqui, que disseram que foram criados juntos. Quantas vezes o Jonathan não viu, no caso, esta moça aqui, a Débora, andando já com trajes até íntimos lá na vila, não porque ela quisesse se exibir, mas tamanha era
a juventude dela, até de criança. E da mesma forma, ela vendo, no caso, ele. Então, eles cresceram com essa sensação que um era propriedade, como se fosse propriedade do outro. O meu paletó enlaça teu vestido. Uma das músicas, no caso, Chico Buarque, retratando essa situação. Então, senhores do júri, foi nesse cenário que eles cresceram e se separaram. Ela vai e registra este BO. Para a família, no caso, para os amigos, ela relatar isso, para alguns entra no ouvido e sai no outro achando que é de menos. Essas situações de violência doméstica é justamente onde o perigo mais reina é no silêncio das famílias silenciarem achando que não vai acontecer. É quando acontece. É quando acontece. E aconteceu. Os familiares vieram aqui de um ou de outro. Vamos esquecer o inquérito, senhores. Porque, pelo que os senhores viram, pelas perguntas do meritíssimo juiz, é contra o C e contra o V. O inquérito não veio dizer, tanto que os senhores viram todas as testemunhas dizendo que eu não quis, nem disse isso. Então vamos ver o que foi produzido mesmo na instrução. Aconteceu o homicídio com uma testemunha de 4 anos. Era necessário a autoridade policial ir no local para saber o que aconteceu. Era só uma facada na região peitoral. Estivemos no local aonde aconteceu o crime. E em conversas com alguns moradores que pediram para não serem identificados. Para nós isso não é novidade. Isso aqui é novidade, talvez, para quem está na plateia, seja de um lado, seja de outro, que não querem ver a verdade. Estivemos no local onde aconteceu o crime e em conversa com alguns moradores que pediram para não se identificar, tivemos informação que o casal estava recentemente separado. E durante a convivência, constantemente havia discussão e brigas entre os dois. Olha esse particular aqui. E durante a convivência, não foi depois de separados, não. Não foi depois de separado. Durante a convivência, constantemente havia discussão e briga entre os dois. Sendo que o mais violento sempre era o Jonathan. E durante o relacionamento, o casal obtiveram um filho, que atualmente está com 6 anos de idade. Após a separação, o Jonathan começou a ameaçar a ex-companheira Débora, inclusive prometendo matá-la. Foi então que ela passou a conduzir uma faca que serviria para se defender das agressões do ex-companheiro. No dia do fato, por volta das 12 horas, o Jonathan encontrou em via pública sua ex-companheira no cruzamento da Alameda B com a Rua A, Santarém, no conjunto Guajará 2, onde iniciou-se uma violenta discussão entre os dois, inclusive ele desferindo tapas no rosto de Débora. Foi então que ela usou a faca que conduzia e desferiu somente um golpe no peito de Jonathan, que caiu ao chão, sendo socorrido por populares, mas não resistiu ao ferimento e faleceu. Segundo informações de vizinhos, a única pessoa que presenciou o crime foi o filho do casal de 6 anos de idade, que encontrava-se junto com sua mãe Débora. E devido ao horário do fato, quase ninguém trafega naquele local. E que a pessoa mais apropriada para testemunhar, aí cito o nome de uma pessoa aqui, que depois eu passo para os senhores, que eu não vou, sabe por que eu não vou dizer, senhores? Não estou omitindo, está aqui dando o nome de um vizinho que viu. Eu não vou citar para não causar mais reinante discórdia entre os, entenderam? Ou seja, eu não preciso dizer isso aqui para a família. A família tem direito de assistir o julgamento. Mas eu vou passar para os senhores verem que tem um nome aqui que a polícia pôs que viu. Mas foi aquilo que o meritíssimo juiz tentou tirar da última testemunha. Ele
da experiência de anos e anos como juiz, sabia que tinha alguém que viu. Aí o oficial de justiça, para passar para os senhores julgados, que apropriada para aí que as pessoas que disseram que a pessoa mais apropriada para testemunhar é o senhor tal, residente tal, não vou dizer aqui o endereço, mas é lá. Socorreu a vítima logo após do fato e também o pai da acusada, senhor fulano de tal, residente tal. O nome está aqui, está com caneta. Então, senhores do júri, é só onde eu faço a ressalva aqui, com a caneta vermelha. É não só para eles lerem, que tem a pessoa que eu... É, exatamente. Que é para poder dar a entender não, que eu estou falando de uma pessoa que existe. Só não vou falar por ter cuidado para não citar aqui para os senhores presentes. Então, senhores do júri, quem fez este relatório foi a autoridade policial. Por quê? Um relatório de missão. Considerando, no caso, a morte de uma pessoa com uma facada no peito, e que aparentemente ninguém foi na delegacia de polícia dizer que a polícia vai até o local e começa a levantar a situação. Totalmente diferente do que vieram dizer aqui. Eu não tenho nada contra os familiares dela, não tenho nada contra os familiares do Jonathan, mas era reinante de forma, no caso, agressiva a relação dos dois, em que já estava praticamente a morte anunciada ou um ferimento anunciado pela natureza da relação que os dois tinham. E que talvez se a autoridade policial, lá onde ela registrou o BO, tivesse tomado as providências, mas não tomou, talvez, não vou dizer que isso ocorreria, talvez tivesse evitado o bicho. Mas ele nem tempo teve de ser, no caso, intimado. Ou seja, não foi muito tempo atrás, foi praticamente às vésperas do homicídio que as ameaças eram grandes contra ela. Essa é a grande verdade. Em que mais dia, menos dia, um ou outro seria ferido. O ferido da alma já existia, o ferimento da alma já existia. Do ciúme, principalmente, reinante entre os dois. Como os senhores percebem, tanto da parte dos familiares como da parte dela, não havia terceiros. Não havia terceiro, ou seja, não era a situação de traição. Ele não tinha o Jonathan outra pessoa. Ela também não tinha outra pessoa. Ou seja, era um ciúme vindo desde a relação, quando eram praticamente adolescentes, praticamente não eram adolescentes. E aquela paixão nasceu ali. E essa paixão conviveu com amor por muito tempo. Não era aquele amor já com a paixão um pouco afastada e sobrevivendo só o amor. A paixão continuava acesa entre os dois. Ou seja, quebrei o teu prato, já tranquei o quarto, arrumei a sala, pôs a tua mala no corredor. Jogue as cópias das chaves por debaixo da porta, fique junto dos teus, boa sorte a Deus. Isso é na poesia, senhores. Isso é na poesia. Todas as músicas, todas as letras desses grandes artistas que retratam relacionamento é sempre assim, mas retratando o amor, a paixão, a poesia. Só tem uma música, infelizmente, chamada Coração Materno, em que retrata realmente, se alguém puder ter acesso, doutor Rafael, que é muito bom de pesquisa, Coração Materno, em que ela pede, aliás, para ele, por namorado, uma prova de amor. E ela diz, vá até a sua mãe, retira o coração, por isso que o nome da música é Coração Materno. Retira o coração e traga para mim. Ele vai e faz isso, infelizmente. Então é um fim trágico. É um filme, a única música que eu conheço nesse sentido. O resto é só nesse aspecto. Do Chico Buarque, do Ivan Lins e Vitor Martins, nessa música Bilhete, que retrata isso. Jogue as cópias da chave por debaixo da porta, fique junto dos teus, boa sorte a Deus.
Já fiz as tuas malas, pôs no corredor. Então, senhores do júri, voltando àquele início jurídico que eu disse ainda para os senhores minutos atrás, quando os jurados, aliás, os estudantes me indagam sobre o direito penal, está aqui em nossas mãos. Só diz isso, contra ela só tem uma situação que nós temos que julgar aqui: matar alguém, ponto final. Não tem mais nada, a gente que tem que se virar aqui, se virar no bom sentido, de interpretação. Então eu vou ficar com interpretação subjetiva para dizer que ela agiu dolosamente. Como é que eu posso dizer isso? Se ela teve, no caso, o livre-arbítrio e assim agiu, baseada no seu livre-arbítrio, de ir na polícia e registrar um BO momentos antes de ser morto, dias antes de ser morta, quer dizer que a família não estava vendo isso, o pai do Jonathan não estava vendo isso, a mãe dela não estava vendo isso, para chamar os dois: parem com isso. Vou te mandar para outra cidade, porque se vocês continuarem juntos aqui, vai explodir alguma coisa. E assim não fizeram. Ainda bem, em nome de uma, com certeza, iluminação divina, este garoto... Como a Débora não viu o depoimento, saiba agora. Só fala bem da mãe, que eu digo, não trata mal ela pelas palavras dele. Ou seja, ele não foi consumido ainda pelo ódio, pela raiva, não. Ele entendeu perfeitamente do que está acontecendo. Isso é a natureza dele que faz com que ele seja esse garoto bom nesse sentido. Porque talvez se fosse outro, estaria sob o amparo de psicólogo, de psiquiatra, mas não, é a natureza boa dele que faz com que ele veja a situação como foi. E aplique na prática a prece da serenidade, que é uma prece que não tem nada a ver com religião, senhores. É uma prece que baseia muitos estudos de psicologia. Senhor, concedei-me a serenidade para saber o que é o certo e o que é errado. E a tranquilidade por eu optar por um e por outro. Isso é a prece, mais ou menos, traduzindo aqui, da serenidade. Aceitar o que eu não posso mudar. Aceitar a prece, ainda é nesse sentido a prece, aceitar o que eu não posso mudar, mas lutar por aquilo que está ao meu alcance. Então, como é que nós podemos, baseado em todo este pós e este pré? O que é o pré? O boletim de ocorrência, no caso, registrado por ela dias antes da morte, um boletim de ocorrência que vem embutido todos os meses e anos de ameaça, e que não dava mais para aguentar, e ela resumiu, consignou, registrou, agasalhou em um boletim de ocorrência. Esse é o pré. E o pós? O relatório de missão da autoridade policial, que teve que ir no local depois. E os senhores viram, isto é escrito por um policial, que lá chegando, para os senhores verem quanto é difícil colher depoimento, que a mesma natureza desse relatório de missão, senhores, a mesma natureza desse relatório de missão, em que as pessoas não querem se identificar e começam a dizer, é o mesmo viés de relatório de missão de facções, de pessoas que presenciam crime envolvendo essas facções criminosas. Como impera aqui a voz do silêncio, a gente não pode dizer, mas aconteceu assim, assim, assim. Neste local aí, eles não quiserem se identificar, não porque não que ela seja faccionada, não que o Jonathan fosse faccionado, envolvido com o crime, não, é porque todo mundo é amigo. E como no caso os familiares dela e os familiares dele não querem aceitar o óbvio, o que era o óbvio? A reinante relação de discussão e de brigas que eles tinham. E aquilo foi avançando. Namoro na adolescência, gravidez precoce. E chegou onde chegou. Mas ela está sendo acusada de matar alguém. E ela só pode ser condenada, senhores, se for uma prova inconteste que ela matou
dolosamente, com ânimo de tirar a vida dele. Nós temos prova nesse sentido? Não. Porque matar alguém, senhores, matar alguém nem sempre é crime. É universal que matar alguém em legítima defesa não se constitui crime. Quem, assim diz o artigo 25 do Código Penal, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão a direito seu ou de outrem. Vamos ao artigo. Quem significa dizer que o sujeito ativo tem que ser o ser humano. Ela, a Débora. Ela é sujeito ativa. Quem? Usando moderadamente dos meios necessários. Onde está o moderado? Uma facada na região peitoral. Dos meios necessários. O que era necessário? Ela ia para um encontro. Ela ia para um encontro em que tudo podia acontecer. Ela estava sendo ameaçada. Cadê a prova, doutor, que ela estava sendo ameaçada? O BO que ela fez. 4 dias antes da polícia, a polícia não fez nada. Imaginemos que a gente vai no pronto-socorro, relata para o médico que está com 3 dias com dor na garganta e febre, e o médico diz, não, volte para sua casa e vá na terça-feira que vem, na Nossa Senhora do Perto Socorro, para a novena que você vai melhorar. Isso não é receita. Isso não é. A mesma coisa o delegado de polícia fez com ela lá. Registrou o BO, mas nenhuma providência tomou. Nenhuma providência tomou. Então quem? Ela usou moderadamente, uma facada dos meios necessários. Era necessário? Era. Andar com uma metralhadora? Não. Andou com uma faca que está ao alcance de todo mundo. Nesse momento aqui eu posso ir lá no refeitório e eu pegar uma faca. É o que estava ao alcance dela, necessário naquele momento. Por que necessário? Porque ela estava sendo ameaçada. Quem usando moderadamente, ela usou moderadamente do meio necessário, porque necessário estava sendo ameaçada, repele injusta agressão. Repeliu como? Qual é o ânimos no caso da agressão? É o ânimos defende. O que é o ânimos defende? A natureza defensiva. Uma facada e fugiu. E ali, ela, no caso, começou uma nova etapa na vida dela. Ela teve que fugir, como é um instinto natural de qualquer um ser humano. Chegou a ser presa, no caso, doutor Homero. Ficou... Já foi presa há quanto tempo? 32 dias. Aí foi presa, e desde aquele dia, desde aquele momento, nunca mais viu o filho. Ele a viu como está vendo agora. Ela nunca mais viu. E vejam só como o universo, no caso, gerenciado, comandado por uma força divina é tão boa. Que esse rapaz, com a idade que ele está aqui, os senhores viram, não guarda mágoa nenhuma, seja de uma família, seja de outra. Convive com as 2 famílias e está aí na plateia até agora. Vendo a mãe aqui sentada. E uma coisa só lhe disse, ele foi claro, eles estavam discutindo. O senhor viu muito bem dizer, eu vi só eles discutindo. E depois ele caindo no chão. Isso estava ao alcance dele, que estava ao alcance de qualquer um ser humano, seja adulto, seja criança, ver discutindo. Ele menos ainda não se pode exigir, porque ele não sabia do que estava acontecendo antes. E presenciava a discussão na casa. Então, senhores do júri, primeiro quesito, materialidade, sim. Está aí o documento na mão dos senhores, que é o laudo. Quesito, sim. O segundo quesito, autoria, também sim. Ela confessou. Terceiro quesito, o jurado absolve, senhores. Senhores do júri, senhoras do júri, via de regra, eu estou lembrando muito bem, inclusive, desse caso aqui agora, via de regra, não sei se os senhores perceberam isso, esses filmes norte-americanos são tudo baseados em fato real. E muitos
julgamentos que tem lá e viram séries, viram minisséries, é justamente no ambiente familiar. E tem um que está fazendo, no caso, muito sucesso em determinada, no caso, plataforma, que começa com N e termina com X. Todo mundo sabe qual é essa. Em que é morte e vingança, coisa parecida. Que é justamente de um relacionamento a dois, aí se é a dois, de traição, em que a amante vai na casa da esposa realmente, e é o momento que a esposa vai tomar, no caso, satisfação, e a esposa é morta com mais de 14 enxadadas. Vocês já assistiram, está fazendo, no caso, muito sucesso nessa... Não sei se o doutor Rafael assistiu. Ela é absolvida pelos júris, essa moça, senhora. Mesmo tendo matado a outra com todas essas machadadas. Por que machada? Porque a esposa mesmo foi buscar na garagem, né, conhecer onde estava o machado. E dali começou a luta. Foi absolvida no júri. Então, cada caso é um caso, senhores. Então, este assunto de relacionamento, no caso, como os senhores viram, eu não invadi o assunto para condenar um ou condenar outro. Até porque não tem notícia nenhuma de traição. É de um ciúme que ultrapassou as regras normais do saudável para ir onde aconteceu. E o mais importante, tudo aqui nós poderíamos ficar no subjetivo, na especulação, mas tem prova real e prova concreta, feita por terceiros, por autoridades que não tem nada a ver conosco, que registram. Onde é que está? O BO. Não tinha havido morte ainda, mas 4 dias atrás, praticamente essa situação estava sendo anunciada com o BO que ela fez. 4 dias estão apenas. E posterior ao fato, a polícia vai lá no local e vê uma situação totalmente diferente do que disseram aqui. Ou seja, pessoas que não quiseram se indispor com o pai de uma, pai de outra, disseram a briga era constante. Era reinante. E hoje que estão sabendo disso. A polícia foi lá. E dentro do espectro, por serem polícia e, portanto, investigar, não poderiam dizer de quem estava falando, mas colheram essas informações no local do fato. E por isso que ela está só respondendo por homicídio simples, matar alguém. E este matar, senhores, para arredondar numa condenação, nós temos que ter prova dolosa que ela agiu para matar. E não tem esta prova. Porque se fosse só a opinião dela, a gente ficava em dúvida. Se fosse só a opinião da família, a gente ficava em dúvida. Mas não, tem documento público, tem um BO, tem um relatório de missão. Então, no terceiro quesito, nós temos que consignar, dura lex, sed lex, dura a lei, mas é a lei, a absolvição. Infelizmente, é essa a conclusão que nós devemos chegar. A justiça trouxe perante os senhores para assim agirmos. A justiça não absolveu antecipadamente, trouxe até aqui justamente para chegarmos a esta conclusão. E nós estamos chegando de forma desapaixonada. Não estamos dizendo que no lado pessoal ela agiu errado, que o Jonathan agiu errado. Mas isso redundou em um fato que tivemos que ter a nossa interferência aqui para fins de julgamento. Talvez se a polícia tivesse tomado uma providência com o BO dela, não estivéssemos aqui. Mas é só lembrar desses episódios que eu estou falando para os senhores. O último, lá do penhasco. Como são coisas assombrosas que o tanto é imaginativo a violência doméstica. Um cidadão levar a ex para a beira de um penhasco e de lá empurrar, no caso, ela. Foi dupla coragem que ele teve. A primeira, uma coragem / persuasão. Persuadir de ir até lá. Que não é qualquer uma pessoa que vai ali como ela foi. E segundo, empurrar. E ela foi na companhia do filho, até lá, no caso, para conversar com ele. E já sabendo que dali podia acontecer alguma coisa. Então, senhores do júri, segurança pessoal e segurança jurídica aqui, para dizer que ela agiu dolosamente, nós não temos. E o caminho natural é a absolvição. E onde o Jonathan está agora, nós podemos dirigir a ele tão somente oração.
Os senhores familiares deles que aqui se encontram estão vendo que é um julgamento público, um julgamento com discussão à exaustão e que o caminho natural é a absolvição. Obrigado, Excelência, por total ausência de dolo. Obrigado, doutor. Algum dos senhores jurados gostaria de fazer pausa? Podemos seguir diretamente ao debate. Seguimos. Doutor Rafael, ratificando o que eu já havia frisado, é um prazer tê-lo sempre conosco, senhor doutor Domingos. Seja muito bem-vindo novamente ao plenário, à segunda vara do Tribunal do Júri. O senhor tem a palavra pelo tempo do artigo 477. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito titular da segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, doutor Homero Lamarão, muito bom dia, uma satisfação mais uma vez subir a tribuna sob a presidência de Vossa Excelência. O doutor Alex normalmente não nos chama, né? Ele, tal como eu, ele é muito ciumento do próprio trabalho, das próprias sessões, o que é muito bom que assim seja, mas nós que realmente prezamos pelo trabalho aqui da segunda vara, onde eu já tive por muito tempo a oportunidade de atuar, sempre queremos estar aqui presentes quando possível, então é com muita felicidade que a gente recebe essa missão quando alinha a necessidade da vara com a nossa disponibilidade e nos permite estar aqui debatendo esta causa na data de hoje. Não é porque nós estamos aqui em poucas oportunidades que o afeto é pequeno, muito pelo contrário. É uma satisfação para mim sempre estar aqui e recebo nossos fraternais e enfáticos cumprimentos na data de hoje, como sempre, extensivos a todos os profissionais que participam e cooperam para a realização da presente sessão, sejam os que aqui estão, como aqueles que estão na unidade judiciária, lá na secretaria, equipe da segurança, do som, da Copa, enfim, todos os profissionais que se reúnem para a realização dessa presente sessão. Muito bom dia a todos. Conte sempre conosco, doutor Homero, sempre uma satisfação estar aqui. Da mesma maneira, doutor Edson Souza, grande mestre, eterna fonte de inspiração para nós. Hoje, inclusive, foi aqui, recebeu ao seu lado a doutora Marilda Cantal, me trouxe memórias de outros tempos da minha vida, quando eu nem imaginava. No outro plenário, inclusive, né? E outros plenários. Ainda a semana passada eu fazia o júri com uma colega defensora pública e eu relatava para ela o quanto que eu sou o tribuno improvável, aquele que cursou a faculdade inteira de Direito e nunca imaginou que ia subir uma tribuna, e eu contei para ela o que eu acho que é inclusive o mais inusitado de tudo, porque eu acabei vindo a ser o defensor público titular justamente atuante perante a vara onde eu assisti júri pela primeira vez, que era na época a 15ª Vara Penal, hoje 3ª Vara do Tribunal do Júri. Isso. Doutor Ronaldo Vale. Doutor Ronaldo Vale. Titular. Na época também, doutor Cláudio Montalvão presidiu Exato. muito júri lá, e eu não fazia a menor ideia, né? Assistia a doutora Marilda, assistia o doutor Paulo Bona, assisti vários defensores, várias defesas, e nunca imaginei que seria eu ali a pessoa... Não querendo lhe interromper, doutor Rafael, mas até para o doutor Homero, para mostrar, no caso, que aquilo que eu falo nas preliminares do júri é verdade. Ou seja, em que sentido? Da nossa audiência. Agora, nesse momento, eu não pude pegar porque eu estava na tribuna, mas ao descer, peguei meu celular, uma pessoa que está assistindo o julgamento já me mandou a mensagem falando o nome da série, que eu me reportei ainda há pouco. Justamente. Doutor, o nome da série é Amor e Morte. Para mostrar para os senhores a nossa audiência, que quem está lá em Nova York, mas da mesma forma que quem está em Bujaru, está nos assistindo. É verdade. Então, doutor Edson, desde aquela época, Vossa Excelência tem sido uma grande inspiração, um grande mestre. Aprendi muito com Vossa Excelência. Espero aqui merecer o reconhecimento de Vossa Excelência como justamente alguém que segue os passos de Vossa Excelência e procuro desempenhar o meu trabalho com a mesma retidão que eu sempre testemunhei Vossa Excelência representar o seu. Recebo nossos cumprimentos mais uma vez e, como sempre, extensivos a todos os profissionais que trabalham e cooperam com o trabalho do Ministério Público. Muito bom dia a todos aqui presentes na plateia, senhoras juradas e senhores jurados. Recebam também nossas saudações. É uma alegria poder estar aqui hoje com as senhoras e os senhores. Eu acho que é o primeiro júri da segunda vara do Tribunal do Júri que eu participo no ano.
demorou bastante, né? Já estamos em junho, mas é sempre, como disse o doutor Homero, uma satisfação estar aqui. E dito isso, nós podemos passar à análise do caso da senhora Débora aqui presente. Então vejam, senhoras juradas, vejam, senhores jurados, eu não sou do tipo de profissional que escolhe o trabalho que vai realizar, escolhe a sessão de que vai participar, que reclama, que se insurge. Muito pelo contrário. Eu creio que uma das características mais próprias da minha pessoa é que eu estou sempre disposto para resolver qualquer problema onde eu puder cooperar, eu estou ali. Mas evidentemente que tem casos e casos, e há casos em que o trabalho é mais árduo, mais difícil, mais complicado, e há casos em que o trabalho ele é mais simplificado, ele é mais objetivo e ele segue um fluxo mais natural. Este nosso caso é dessa segunda variedade. Eu ouso dizer que se esse caso fosse um caso da competência nativa da segunda vara do Tribunal do Júri, com a atuação do Dr. Alex Noronha, do Dr. Edson, do Dr. Homero, provavelmente ele teria sido resolvido em 6 meses e hoje em dia já seria um processo arquivado do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará e todas as pessoas envolvidas teriam seguido com a sua vida. Infelizmente ele não é. Ele é um processo que é oriundo da vara do júri de Ananindeua. Eu creio que hoje, e não acho difícil alguém discordasse de mim, é uma vara que sofreu com um subdimensionamento e uma demanda reprimida de muitos anos, tão grande que alguns dos processos de lá, aqueles que reclamavam uma solução mais urgente, precisaram ser trazidos para ser julgados aqui em Belém, com sacrifício dos juízes do Tribunal do Júri de Belém, ao qual eu reconheço sempre, por sinal, faço questão de elogiar todos eles pela iniciativa, pela cooperação e poder levar essa jurisdição àquela população. E justamente para que também a gente tenha noção, doutor Homero, sempre que tem o júri de Ananindeua, eu entro no site para ver se eles estão fazendo lá também. E hoje eles estão fazendo também. Então, realmente, ainda se confirma a situação de necessidade e eles estão lá fazendo e nós aqui cooperando para que o trabalho deles possa desafogar um pouco e eles tenham um respiro nessa demanda desses processos. E foi isso, principalmente, que fez com que esse processo se tornasse um processo que, vejam só, um processo em que o filho da acusada era uma criança, literalmente uma criança, no começo, e hoje ele já é um adulto, no final, na solução, um processo que tem uma natureza praticamente geracional. Infelizmente, faltou para esse processo espaço, faltou disponibilidade, faltaram mãos para que ele pudesse ter sido apreciado ao longo do tempo, e ele acabou se tornando um processo antigo, como ele é hoje. E o grande prejudicado desse processo é a acusada. A pessoa que pagou o preço por tudo isso é a acusada. Por quê? Porque nesse processo, aqui com a devida vênia a quem discordar de mim, a minha opinião é só uma e ninguém é obrigado a concordar comigo, mas, ao meu ver, tudo o que aconteceu nesse processo é muito claro. Tudo o que aconteceu nesse processo é muito evidente. Tudo o que aconteceu nesse processo é muito triste. Tudo o que aconteceu nesse processo é muito trágico. Mas, infelizmente, a nossa vida, ela é pontuada pela tristeza, ela é pontuada pela tragédia, e nada disso nós podemos evitar. Todo ser humano, numa maior ou menor dimensão, vai experimentar tristeza. Todo ser humano, numa menor ou maior dimensão, vai vivenciar suas tragédias. E até, eu acho que não é exagerado dizer, todo ser humano, numa maior ou menor dimensão na sua vida, vai experimentar até o amargo sabor da injustiça.
porque infelizmente não são em todos os lugares que a justiça pode estar e não são todas as situações que a justiça pode remediar. Nesse caso em particular, nós não temos como apagar a tristeza, nós não temos como desfazer a tragédia, mas tem uma coisa para a qual todos nós estamos aqui reunidos hoje, que se pode e se deve fazer nesse processo, que é não permitir que a injustiça aconteça dentro dele. E vejam, eu não sou um tribuno de usar a palavra injustiça de forma gratuita. Muitas e muitas vezes eu subo a uma tribuna, realizo uma sessão inteira e não trato de um julgamento, de uma valoração de mérito do que vai ser decidido pelo tribunal do júri. Tem casos em que a gente olha e é uma prova interpretativa. Quando eu vejo uma prova interpretativa, eu faço questão de dizer para o jurado, para a jurada, o que as senhoras, o que os senhores decidirem, eu aceito. O meu entendimento é esse. Mas quem tem que dizer o que é justo é o jurado. Normalmente é o que acontece. Mas, vez por outra, surge uma situação em que eu me sinto à vontade de olhar o caso e dizer, não, esse caso ele é tão claro, essa situação ela é tão evidente, que realmente aqui eu posso dizer, só existe uma posição que realmente vai concretizar a justiça no nosso julgamento. E no caso de hoje, é o que nós vemos diante de nós. Só a absolvição desta jovem vai realmente representar a justiça. É por isso que o doutor promotor pede que ela seja absolvida como pediu aqui. Não é porque o doutor é benevolente, não é porque o doutor é descomprometido, muito pelo contrário. É muito mais sofrido, muito mais doloroso, muito mais desconfortável para o Ministério Público pedir uma absolvição do que pedir 20 condenações. Toda vez que um promotor sobe à tribuna e diz, eu creio, acredito, fundamentado nas minhas interpretações que essa pessoa deve ser absolvida, ele precisa enfrentar tudo, principalmente, primeiramente, ele próprio. Ainda assim o nosso promotor faz isso. Muitos não fariam. Muitos não fariam, porque como se diz, e às vezes eu acho até, hoje em dia no Brasil nós vivemos uma sociedade onde a questão jurídica ela se disseminou de uma maneira muito forte nos últimos anos, e a gente às vezes até em discussão de redes sociais, em discussão de podcast, em mídia em geral, a gente vê pessoas levantando temas que são muito familiares para nós que somos profissionais, e um deles é acusar é fácil. Basta levantar uma argumentação. Enfrentar os fatos à luz da prova não é tão fácil assim. Porque muitas vezes vai nos levar para lugares onde, a princípio, nós talvez não quiséssemos ir. O doutor promotor de justiça assim o fez. E chegou na única conclusão plausível desse processo. A acusada aqui presente, quando perpetrou a lesão que veio a redundar na morte da vítima, ela só fez isso por um único motivo: salvar a própria vida. Se ela não tivesse feito isso, muito provavelmente, e é uma das ironias dessa situação. Vejam, eu sempre digo que o nosso trabalho, o trabalho de quem debate aqui, seja acusação, defesa, defensoria pública, eu sempre digo, nós não temos o necessário distanciamento da causa, porque os processos, conforme eles vão se repetindo, principalmente para nós, eu, o doutor Alex, o doutor Edson, todos os profissionais que estão aqui diariamente, porque tem gente que vem uma vez no ano, uma vez a cada 10 anos, mas nós que trabalhamos muito, a lida com essas causas é parecida com a lida do lavrador com a enxada, elas vão calejando a gente. O calo do lavrador é na mão. Os nossos calos, eles são na mente, são no coração da gente.
E a gente, muitas vezes, por conta disso, perde um pouco a proximidade com as certas causas e acaba ficando, de uma maneira, não enxergando a causa como um cidadão normal enxergaria. E é justamente esse o motivo, é justamente esse o propósito maior do tribunal do júri. Não permitir que esse tipo de costume interfira no julgamento da causa. E é por isso que a sociedade vem assistir ao julgamento. Mas mesmo num caso como esse, tudo se alinha, porque todas as evidências desse processo caminham e sempre caminharam numa única direção, que é a direção da legítima defesa. E as senhoras podem então, os senhores podem então se perguntar: doutor Rafael, se o senhor entende tão fortemente no sentido da legítima defesa, o senhor consegue apontar nos autos esses elementos claros que asseveram essa realidade? Posso. E é por isso que eu iniciei dizendo que esse não é um processo árduo, não é um processo duro, não é um processo difícil. Porque muitas vezes a defesa vai passar por dizer: faltou isso, faltou aquilo, esta pessoa não está sendo sincera, aquela pessoa não está sendo honesta com relação ao que ela está falando. E o jurado vai precisar acreditar numa coisa que ele não está vendo ou duvidar de alguma coisa para decidir num determinado sentido. No caso desse processo, não. No caso desse processo, as coisas ficaram muito claras. Qual é, as senhoras e os senhores me perguntam, doutor Rafael, qual é a primeira evidência que o senhor diz que demonstra claramente uma situação de legítima defesa? E eu, se pudesse conversar com as senhoras e com os senhores, perguntariam: os senhores querem por grau de importância ou na ordem cronológica da hora que elas aconteceram? Porque nós podemos pegar um caminho ou outro. Eu vou pelo caminho cronológico do que aconteceu. Como as senhoras e os senhores devem ter percebido, eu precisei tomar conhecimento desse processo de última hora. O doutor Alex, ele teve uma necessidade de afastamento e eu precisei aqui assumir a causa num curto prazo. A gente, obviamente, tem experiência, tem convívio. Eu ia estudando o processo e estudando ele de acordo com as nossas experiências normais. Então, eu ia lendo o processo, tem um depoimento aqui, tem um depoimento ali. Eu já estava um tanto quanto incomodado, porque nesse processo nós tivemos uma situação em que sempre era dito assim: pessoas viram, mas não foram identificadas, pessoas presenciaram, mas não são trazidas à investigação. Isso é extremamente comum. E eu já ficava ali: poxa, isso aqui vai comprometer um pouco a nossa atividade. Mas, de repente, enquanto eu estava trabalhando ali, a defesa da acusada, se não me falha a memória, apareceu com um elemento que muitas vezes a gente deseja, muito a gente fala e pouco a gente vê, que é a ocorrência policial que mostra o contexto de violência. Em julgamentos de violência doméstica, é extremamente comum que se questione da pessoa que se diz vítima da violência doméstica: se a senhora foi vítima de violência doméstica, por que não registrou uma ocorrência policial? A senhora registrou uma ocorrência policial? Ah, não registrei. Mas por que a senhora não registrou? E motivos para isso tem muito. De mim, Rafael da Costa Sardes, terceiro defensor público titular do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, as senhoras e os senhores nunca vão ver partir essa pergunta. Eu já paguei o meu preço, já paguei as minhas contas com relação a essa parte, então eu não vou... É uma pergunta que eu considero... Eu nem vou dizer o termo, mas não é uma pergunta que eu considere apropriada de se fazer. Porque existem inúmeros motivos para uma mulher não fazer uma ocorrência policial. Ela pode não fazer ocorrência policial porque ela não quer sujar os antecedentes criminais do pai, do irmão, do marido. Ela pode não fazer uma ocorrência policial porque ela tem esperança numa reconciliação, tem esperança num restabelecimento de uma vida de convívio. Tem mulheres que têm pura e simplesmente esperança de que ele vai mudar. E isso é errado? Não, isso não é errado. Talvez seja imprudente.
porque a gente sabe que o ser humano ele tem capacidade da maldade, mas errado não é você poupar, você querer evitar de fazer alguma coisa que no final das contas pode ser terrível contra alguém que, de uma maneira ou de outra, merece o seu afeto, merece a sua consideração, nunca vai ser errado. Então, por isso se explica, tem mulher que não quer registrar uma ocorrência porque ela não quer passar pela humilhação de estar perante a autoridade policial. Quisera eu poder vir aqui com as senhoras e com os senhores dizer, não, vá e compareça até o delegado, a delegada da Delegacia das Mulheres, porque eu tenho certeza que vai ser bem atendido e que vai ser tudo levado e tratado da maneira correta, mas eu não tenho essa confiança. Vejam, faz o que, acho que não tem 2 anos atrás, bateram o meu carro e eu tive que ir até a autoridade policial, uma coisa simples. Não me trataram bem lá. E olha que eu tinha o carro batido, quebrado, para mostrar para o delegado, olha, está aqui o que o cidadão fez com o meu carro. Não tinha nada de contraproducente, mas a autoridade, que eu vou pedir aqui a licença para não declinar o nome, para não dizerem que eu estou aqui difamando, denegrindo a imagem, porque as pessoas têm muito disso, né? Faz coisa errada e depois não quer que seja falado, que aí está denegrindo a reputação, não vou dizer nomes. Mas a pessoa me tratou muito mal quando eu precisei daquela assistência. Calculem então o que não pode acontecer com uma mulher que chega, uma mulher humilde, uma mulher com poucas condições, com pouca ilustração, vai atrapalhar o delegado no final de semana, que está ali assistindo o seu jogo de futebol, o seu filme, e a pessoa quer comparecer ali apenas e tão somente porque o seu marido disse que ia lhe dar uma facada ou ia lhe dar um tiro. Então, muitas vezes a pessoa não quer estar ali naquele ambiente, não quer virar assunto da conversa dos vizinhos, não quer virar assunto da fofoca, do grupo, do WhatsApp, das redes sociais, embora esse caso nem seja propriamente desse tempo, mas hoje em dia é isso que impera. Então, é como eu digo, motivos para que a ocorrência não aconteça são inúmeros. É muito normal que ela não exista e não quer dizer que porque ela não existe não tem violência. Mas nesse caso, a situação entre a acusada e o ex-companheiro dela finado era tão grave, que ela superou todos esses empecilhos e foi até a autoridade policial registrar a sua ocorrência e registrou com todas as letras. Porque uma coisa que também acontece, muitas vezes, e vejam, às vezes é triste lidar. Eu, num nível pessoal, eu não gosto de casos de violência doméstica, não só porque o caso em si, mas porque muitas vezes a gente vê coisas que eu acho que depõem um pouco e fazem a gente enxergar pessoas com quem a gente trabalha de uma maneira que a gente não gostaria. Por exemplo, uma coisa que acontece e que eu posso dizer, me parte o coração. Tem uma mulher, ela está numa situação de violência doméstica. Aí ela registrou a ocorrência. Aí alguém começa a manusear o processo e indaga dela. A senhora registrou a ocorrência, mas aqui na ocorrência a senhora disse só que ele ofendeu. Não tem agressão física na sua ocorrência. Não tem soco. Ele não puxou uma arma. A senhora não relata aqui que ele ameaçou violência contra a sua pessoa. E eu acho essa uma postura realmente lamentável, porque já é constrangedor o ato de ir. Além de ir, a pessoa ainda tem que relatar esses detalhes mais sórdidos, muitas vezes é difícil. Muitas vezes o ato de estar ali já é traumatizante, e você ainda precisa ao descer ao detalhe da filigrana, se torna algo muito mais doloroso ainda. Então, muitas vezes as ocorrências, quando elas existem, elas são assim, elas são lacônicas, elas são dúbias, né? Elas são tênues. Falei uma coisa, a família da pessoa que tinha sido vítima no processo não gostou. Quando o resultado do processo saiu e a pessoa acusada foi absolvida, se reuniu aqui na frente, bem aqui no cercadinho, era tipo 2h da tarde, 2h30 da tarde, se reuniu os familiares aqui e
e fizeram assim um papel lamentável de falar um monte de bobagem, ofenderam a juíza da sessão, gritaram aqui, perderam a compostura e, entre outras coisas, fizeram umas ameaças contra a minha pessoa, de morte, né? Não uma ameaça direta, eu vou lhe dar mas tipo, vai morrer, vai ver o que vai acontecer, porque isso, porque aquilo. Eu sei que não é uma ameaça séria. Tanto não era séria, porque se tivesse realmente vontade de fazer alguma coisa, poderiam ter entrado aqui e pelo menos em mim iam chegar. E poderiam ter me agredido. Não é algo que eu possa levar a sério de que vai acontecer, mas é algo que é incômodo. Eu só posso calcular o quanto que não deve ser aterrorizante uma mulher ser ameaçada de morte pelo homem com quem ela tem um filho, ou seja, pode simplesmente fugir, um homem do qual ela não pode simplesmente se esconder, porque ele vai acabar chegando na pessoa dela, vai acabar encontrando a pessoa dela, ele sabe onde ela mora, os pai, mãe, irmão, parente, o que ela faz, do que ela gosta, por onde ela anda, a televisão que ela assiste, a música que ela escuta, tudo ele sabe. E esse homem se colocar na posição de não, se tu não fizeres aquilo que eu quero, não voltares nesse relacionamento meu contigo e aceitar e pronto e acabou, se eu vou acabar com a tua vida, eu vou encerrar a tua vida. É aterrorizante não só porque ele se torna uma pessoa aterrorizante pela ascendência que tem na vida, mas muito mais do que isso, porque nós sabemos que essas pessoas são capazes de praticar esses crimes. Quanto tempo nós conseguimos passar na nossa sociedade sem ficar traumatizados por mais um marido que tirou a vida de mais uma esposa? E todos eles tiram. É impressionante. O bandido tira a vida da sua companheira. O policial também tira a vida da sua companheira por ciúme. O pobre tira a vida da sua companheira. O rico tira a vida da sua companheira. Tudo por ciúme. Por ciúme, por sentimento de posse. Então, é uma situação de justificado terror. É a minha visão da coisa. Quando o relacionamento se deteriora ao ponto do homem se tornar violento e ameaçar a morte da companheira dele, se me pedirem um conselho, se me pedirem uma orientação, a minha orientação, o que esse homem vai fazer? Público, eu ponderei em N tipo de processos. Olha, isso é uma situação episódica, não vai acontecer de novo. Por exemplo, o cidadão responde por um crime de tráfico de entorpecente. É muito comum que se argumente, não, isso aqui serviu de lição, esse cidadão não estava precisando, estava com necessidade material, precisava de dinheiro, mas não vai acontecer de novo. Eu não me sinto desconfortável traçando um argumento como esse. Às vezes até dentro de uma própria situação de um crime violento, um crime de roubo, personalidade, aquilo que é dito do cidadão, e se sente à vontade de dizer, não vai acontecer de novo. Na violência doméstica, não. Na violência doméstica não é possível, porque o marido, o homem, aquilo que ele é na nossa presença, ele não é entre quatro paredes com a sua esposa. E muitas vezes nós não sabemos, nós não vemos, nós não temos condição de avaliar quem é aquela pessoa quando ele está a sós. E, verdade seja dita, não é só o homem, não. A mulher muitas vezes também. Mas tem uma diferença. A mulher não tem a potência física do homem. A mulher não tem o vigor, ela não tem a musculatura do homem. Algumas até têm, mas eu falo em regra. Para levar essas ameaças
a cabo, levar essas ameaças à frente. O homem tem. Normalmente um homem, se ele precisar, uma situação de legítima defesa, ele precisar lutar com a esposa dele porque ela pegou uma faca e quer esfaqueá-lo, porque ela pegou uma panela de água fervendo e quer jogar na orelha dele, ele consegue. Infelizmente, com relação às mulheres, não é isso que ocorre. Se o marido enlouqueceu, pegou uma faca, pegou um pedaço de madeira, pegou uma arma qualquer e resolveu agredir, a única coisa que a maioria das mulheres consegue fazer é gritar. Gritar e pedir por ajuda. E muitas vezes essa ajuda não vem, não tem como vir, porque essa agressão está acontecendo entre quatro paredes. Era essa a vida que a nossa acusada vivia no momento. Quando eu li o processo, eu até achei inusitado, porque tem passagens em que se diz assim, que ela é que não aceitava o final do relacionamento. Aí eu digo, nossa, mas isso é um tanto quanto incomum, né? O cidadão está ali nos seus 20 e poucos anos, eu não quero mais esta mulher, eu quero viver a minha liberdade. Ela, não, mas ele tem que ficar comigo, eu não aceito a separação, eu não aceito que ele vá embora. Né? E fica agressiva com relação à pessoa dele. Não é o que normalmente acontece. Geralmente o que acontece é o quê? É o contrário. É a pessoa, porque não é só uma situação de eu estou apaixonado por ela e não quero que o relacionamento acabe. É também a sensação de eu não quero perder para outro homem. Eu não quero que o investimento que eu fiz, o dinheiro que eu gastei, o tempo que eu perdi, eu não quero que isso vá por água abaixo. O que é que os meus amigos vão pensar? Nossa, ele não consegue nem manter a esposa dele, nem tendo um filho com ele, nem dependendo dele, ela não quer continuar vivendo com esse cidadão. E cria aquele ânimo, aquela situação, aquele clima de revolta na cabeça do cidadão, que muitas vezes repercute em ações violentas. Eu não tenho dúvida que foi essa a história da vida dele. Não é porque, doutor, se eu confiar... Não. Não é só eu confiando. Como eu disse, consta ali já a ocorrência policial. Por trás daquela ocorrência policial, imagina quantas e quantas coisas não existem. Infelizmente, ele não se exemplou, como diz no popular, com a ocorrência policial, ele não escutou os conselhos que eu tenho certeza que foram dados para ele. Ele não ouviu aquilo que a televisão fala para todos os homens. Olha, você precisa respeitar, você precisa entender. Se a sua mulher não quiser mais viver com você, você aceita. Hoje em dia que eu trabalho no Tribunal do Júri, eu não tenho mais que ter essas conversas. Normalmente não faz parte do nosso atendimento. Mas quando eu era defensor da área de família, eu 2, 3 vezes por semana em atendimento, porque eu lidava não só com eventual situação de violência, mas lidava com pensão, partilha, todas essas situações. E eu ouvia todo tipo de argumento do cidadão dizendo, mas doutor, mas porque eu botei o meu dinheiro, porque foi o meu tempo, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ela me xingou, porque ela me traiu, porque ela me isso, porque ela me aquilo. E o cidadão ficava ali repetindo aquilo como se fizesse diferença. E eu escutava e no final eu dizia sempre a mesma coisa. Eu dizia, meu querido, não importa. Tudo isso que ela faz é direito dela fazer. Se ela não gosta mais de você e resolveu que agora ela acha que você é feio, você não pode esperar outra coisa. Você aceita. Você entende que é o momento que ela está vivendo. Se ela não quer mais morar com você, e principalmente se é uma situação em que vocês têm uma casa junto, você tem filho junto, e ela, olha, eu não quero mais morar contigo, você sai da casa e aceita. Ai, doutor, mas como é que ela vai me pagar? Quando ela puder, se ela puder. Ah, mas por que é injusto? Não é injusto. É uma questão de gênero. Ela tem a responsabilidade maior com os filhos, ela tem a necessidade maior. E a tradição sempre foi essa. Você não pode se revoltar.
Nem sempre funcionava, mas eu tinha essa conversa a todo tempo, como eu tenho certeza que essa conversa foi tida com ele. Deu resultado? Não deu resultado. Me chamou muito a atenção um depoimento, não vou aqui para não ser enfadonho entrar no detalhe, mas tinha um depoimento lá explicando que no dia que esse fato aconteceu, a vítima era para ele estar trabalhando. Era dia de trabalho dele, era hora de trabalho dele. Ele não quis ir trabalhar porque ele quis ir atrás da acusada. Em nenhum momento ela foi até... Inclusive eu perguntei várias vezes, inclusive perguntei para ela, com relação a esse fato, olhei no processo várias vezes, e esse fato aqui, ele aconteceu, foi próximo da casa dele, foi na casa dele ou na casa dela? Porque para mim é uma coisa que denota muito, de uma maneira muito clara, a intenção das pessoas, né? A intenção da pessoa no momento que o fato acontece. Por exemplo, o cidadão ele vai na casa do outro, aí ele derruba a porta. Exemplificativamente, né? O cidadão vai... Eu fui na casa de um cidadão desafeto meu, aí eu derrubo a porta, entro na casa dele, aí ele, por qualquer razão, ele tem um revólver 38 e ele atira em mim. Aí eu vou sobreviver. Aí eu digo, não, mas ele tentou me matar. Logo que eu entrei na casa dele, ele já me deu um tiro, não me falou nada. Aí eu penso, faz sentido isso? Não, não faz sentido, porque eu não tenho nada que está indo na casa do meu desafeto, muito menos entrando na casa do desafeto, muito menos à força. Eu não posso depois reclamar que ele me deu um tiro ali. Eu não tinha nada que estar ali naquele local naquela hora. Então é uma coisa que eu considero sempre muito importante de saber em certos fatos. Nesse caso, quando eu perguntei para a acusada, ela disse, não, onde é que foi que isso aconteceu? Foi na sua casa, foi na casa dele? Aí ela me disse, não foi, foi no caminho entre uma e outra, mais para perto da minha. Como diz, foi muito honesta. Mas já tiro a primeira conclusão. De fato, não foi ela que foi atrás dele. Se tivesse sido ela indo atrás dele, isso teria acontecido onde? Na casa dele. Não no meio do caminho. Não no lugar entre uma casa e outra. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Ela estava com o menino junto. Ela estava com o filho junto. Aí eu digo, faria sentido perpetrar um crime e levar uma criança de 4 anos junto? E não faz sentido absolutamente nenhum. Quando ela deu o depoimento dela, ficou absolutamente claro. O próprio doutor promotora que perguntou, nem precisou, nem foi uma pergunta nossa. Porque é tão comum que isso aconteça, que a gente já prevê isso, a gente já visualiza isso. Na hora que a pessoa relata, por que o seu filho estava junto? Eu já perdi a conta de tantas e tantas vezes em que eu vi essa pergunta ser feita e respondida da mesma maneira. Eu levei o meu filho, eu levei a minha filha, porque se a criança estiver junto, ele não vai ser violento. É sempre essa a característica da presença da criança ali. É limitar, é desencorajar a pessoa a ter uma reação violenta. Às vezes funciona, às vezes não. Nesse caso, não funcionou. E aí, nós chegamos em mais um ponto que demonstra a inocência dessa senhora. Porque vejam, isso é uma coisa que muitas e muitas vezes se debate em caso de legítima defesa. Às vezes, nós trabalhamos uma situação de legítima defesa e o caso é da seguinte maneira. Não, eu precisei me defender e acertei 3 facadas na pessoa que estava me agredindo. Aí, não é o caso do Dr. Edson, longe disso, o Dr. Edson é um promotor extremamente razoável, mas já tive experiências de debater com promotores em que ele vira e diz algo do tipo, 3! Por que o senhor deu 3? Bastava uma para o senhor se defender. E por que isso é desagradável? Porque é mentira. Como é que você pode garantir que com um golpe você consegue afastar uma agressão? Muitas vezes você não consegue. Uma pessoa pode levar vários tiros e continuar perigosa. Uma pessoa pode até parecer que está até morta, desfalecida,
e continua perigosa. E você pode necessitar de uma situação de legítima defesa, pode necessitar agir em legítima defesa ali, e vai ser uma situação de legítima defesa. Então, é uma questão, muitas vezes, onde se confunde, a acusação quer confundir uma coisa com a outra. Né? Ah, porque tem várias lesões. Ah, porque a lesão foi nas costas. E N argumentos para dizer, não foi bem assim uma legítima defesa. Se fosse legítima defesa, e isso que é o importante para o nosso caso, né? O que é que muitas vezes ele diz? Se fosse legítima defesa, era um golpe só. Se fosse legítima defesa, era um tiro só. Não é verdade. Agora, por outro lado, tem uma parte desse argumento que se aproveita. Uma pessoa que quer matar outra, ela dá um golpe só e pronto? E joga a arma fora? Não. Verdadeiramente deseja tirar a vida de outra, ela dá vários golpes, várias agressões, pratica várias agressões, inclusive não é incomum que pratique agressão contra o cadáver já. A pessoa já deu ali os seus 4, 5, 6 tiros, ele já morreu, a vítima, e a pessoa tem uma vontade tão grande de fazer o mal, que ela ainda tem ali, ainda tem mais uma bala, então gasta mais uma no cadáver, sem necessidade nenhuma. Então nessa parte realmente faz sentido. Uma pessoa que agride uma única vez, isso não tem característica de quem quer matar alguém. E é exatamente o que acontece no nosso caso. Então o nosso laudo, ele é muito, muito claro também. O laudo que a vítima ostenta, que foi o que acabou culminando na morte dele. Hoje, por coincidência dos fatos, né, vai ser bem fácil para as senhoras e para os senhores visualizarem o fato, porque esta vítima ela tem a mesma altura que eu. Eu só creio que a compleição física dele que era mais franzina que a minha, era mais magro, mas era do mesmo tamanho que eu, 1,67 m de altura. É o que consta do laudo, pelo menos. Então, vejam, visualizem, se eu estivesse tentando esganar essa senhora, enforcar o pescoço dela, com as minhas duas mãos, dessa maneira, vejam qual é a região que fica vulnerável para uma reação. É justamente o local onde ela apresenta a lesão. Então o laudo também é no sentido exato daquilo que ela relata. Aí então nós chegamos na parte que eu penso que talvez seja onde a preocupação se torna maior para o jurado, que é a questão dos testemunhos. Vejam, nós não temos a testemunha presencial, nós temos aqui o filho da vítima e do acusado, que tinha 4 anos de idade. Para a gente contextualizar o depoimento dele não é difícil. Eu não sei as senhoras, não sei os senhores, mas eu, enquanto ele falava, eu tentava aqui me lembrar de alguma coisa de quando eu tinha 4 anos de idade. Alguma coisa de quando eu tinha 4 anos de idade. Tudo bem que eu sou mais velho que ele, né? A fita já deve ter gasto um bocado. Talvez eu lembrasse de mais coisas quando eu tinha a idade que ele tem hoje. Mas a verdade é que eu não tenho lembrança quase nenhuma dessa idade. E vejam, não é um tempo aleatório não, porque quando eu tinha 4 anos de idade foi quando o presidente Tancredo Neves morreu, por exemplo. Também foi o ano que eu me mudei de uma primeira casa que eu morava para uma casa que é onde o meu pai mora até hoje. Então tem determinadas coisas dessa época que eu me lembro. Me lembro. Mas lembro. Era muito criança para me lembrar. Então, o depoimento dele, ele não é muito proveitoso para nós. E chegamos
aquele que muitas vezes é o beco sem saída dos processos, tem alguma testemunha de verdade nessa causa? E aqui eu vou lamentar e dizer, não, nós não temos uma testemunha de verdade. O que é testemunha de verdade, doutor Rafael? Não veio gente aqui e deu depoimento? Testemunha de verdade, senhoras juradas e senhores jurados, é quem viu o fato. Quem viu o fato sem ser partidário do fato. Por exemplo, imaginem aqui, situação bem característica. Jogou o Remo e o Paysandu. Estava lá no campo, a torcida do Remo, torcida do Paysandu. O jogo foi 1-1. Empate, empataram. No dia seguinte, você quer fazer um julgamento para determinar quem jogou melhor. Porque, apesar de ter sido empate, um time deve ter jogado melhor, outro time deve ter jogado pior. Para que eu posso perguntar quem foi que jogou melhor? Tem testemunha do jogo? Todo mundo que viu o jogo estava lá. O time do Remo, o time do Paysandu, a torcida do Remo, a torcida do Paysandu. Milhares de pessoas. Aí eu pergunto para as senhoras e pergunto para os senhores. Qual é a chance de eu chegar na torcida do Remo e perguntar para aquele remista quem jogou melhor e ele me dizer que foi o Paysandu? Por mais que tenha sido. É zero, não vai acontecer. E vice-versa. É por isso que essas pessoas não são testemunhas de verdade, porque elas têm lado, elas têm opinião, elas não vão querer falar alguma coisa que vai de encontro àquele sentimento do carinho que ela tem pelo time do coração. Então, se alguém tiver dúvida, o doutor Rafael, assim como o doutor Edson, o doutor Rafael é remista. E o doutor Rafael, ele é sujeito a esse tipo de opinião. Então, não me peçam para dizer, doutor Rafael, qual é o time do Paysandu que o senhor acha mais forte que já teve? Nenhum, eu não gosto do Paysandu. Nada contra, mas não é meu time. Por outro lado, tem times do meu time, do Remo, que eu sou realmente, acho que foram grandes times. Aí sempre tem alguém do Paysandu dizer, é um grande time que nunca ganhou nada. Mas, por exemplo, veja uma opinião que vai ser super polêmica. Para mim, o time do Remo que chegou na semifinal da Copa do Brasil, anos e anos atrás, é melhor do que o time do Paysandu que ganhou a Copa dos Campeões. Ai, doutor Rafael, o senhor está sendo um absurdo. Não, eu estou sendo parcial. E é isso que eu estou sendo. E uma testemunha, para ser testemunha de verdade, ela não pode ser parcial, ela tem que ser imparcial. É por isso que eu digo que o pai da vítima, o amigo do pai, olhar só pelo lado dele, como ele era um bom rapaz, como ele era um bom menino, na minha frente ele era 100% legal, nunca imaginei que ele pudesse fazer alguma coisa ruim contra a mulher dele. Porque é parcialidade. Mas não é uma testemunha de verdade. Testemunha de verdade é alguém que tenha estado nesse local, tenha estado nesse dia, nessa hora, enquanto aconteceu esse entreveiro, e tenha visto o fato. Aí as senhoras podem dizer, doutor Rafael, mas disseram que não tinha ninguém. E eu respondo para as senhoras e para os senhores com toda tranquilidade. Eu duvido que não tinha ninguém. Eu tenho certeza que tinha gente. Um fato em Belém para acontecer e não ser testemunhado por ninguém, ele precisa, antes de mais nada, acontecer na madrugada. Uma hora que tenha o máximo, a maior parte da população dormindo. Ele precisa ser num local ermo, que não tenha casa, que não tenha construção e que não tenha trânsito de gente. Aí, talvez, não tenha ninguém vendo. Agora, dia pleno, um dia pleno, meio da rua, horário comercial, sempre tem alguém vendo. Se quiserem fazer a experiência mental, podem fazer. Eu faço constantemente por essa questão profissional mesmo, né? É o tipo de coisa que a gente acaba se pegando, prestando atenção. Né? Será que eu estou num ambiente deserto? Será que não tem ninguém vendo? Será que não tem nada acontecendo? Por exemplo, a rua que eu moro, ela é muito movimentada só de carro. Eu sempre tenho essa percepção, né? Diferente da rua que o meu pai mora, que é muito movimentada de pedestre. Né? Então eu tenho essa curiosidade, eu tenho esse cuidado. Será que tem alguém, se acontecesse um crime aqui agora, ia ter testemunha? E aí é que está.
eu tenho essa percepção de que na rua da casa do meu pai passa muita gente, na minha rua passa pouca gente. Mas isso quer dizer que poderia acontecer um fato ali e ninguém ia ver? Não, porque na rua da minha casa tem uma borracharia. E dia ou noite, cedo ou tarde, sempre tem alguém ali. Sempre tem alguém ali. Às vezes eu não estou vendo. Mas, quando eu menos espero, eis que se levanta de trás de um carro parado o nosso amigo, o borracheiro. E o borracheiro estava lá. Se a pessoa quisesse ter cometido um crime ali, o borracheiro ia ver. Pertinho da minha casa tem um posto de gasolina. Às vezes não tem ninguém abastecendo, mas sempre tem um frentista lá. E, como eu digo para as senhoras e para os senhores, é muito difícil uma situação em que realmente o fato acontece e ninguém vê. Nesse caso, que é num lugar que é residencial de pessoas que costumam ter família grande, muita gente jovem morando, com certeza as pessoas presenciaram esse fato. O que aconteceu com ele, e acontece em muitos casos, mas diferente da maioria dos casos, nele também ficou muito esclarecido, é por que a gente não chega nessas pessoas. O doutor promotor leu aqui, se quiserem que seja lido de novo também é só pedir, mas, e mantendo aqui o nosso critério, sempre que a autoridade policial desempenha um trabalho bom, eu faço questão de mencionar e dizer. Então eu vou até falar o nome do nosso investigador, pelo bom trabalho que ele fez. É o Raimundo Rubens Ferreira dos Santos. Em 20 de dezembro de 2010, ele foi até o local. E ele relatou o seguinte, olha, estivemos no local onde aconteceu o crime. E em conversas com alguns moradores que pediram para não serem identificados, tivemos a informação de que o casal estava recentemente separado e durante toda a convivência constantemente havia discussão e brigas entre os dois. Sendo que o mais violento sempre era o Jonathan. E durante o relacionamento, o casal obtiveram um filho que atualmente está com 6 anos de idade. Após a separação, o Jonathan começou a ameaçar a ex-companheira Débora, inclusive prometendo de matá-la. Foi então que ela passou a conduzir uma faca que serviria para se defender das agressões do ex-companheiro no dia do fato, por volta das 12 horas. O Jonathan encontrou em via pública a sua ex-companheira no cruzamento da Alameda B com a rua Santarém, no conjunto Guajará 2, onde iniciou-se uma violenta discussão entre os dois, inclusive ele desferindo tapas no rosto de Débora. Foi então que ela usou a faca que conduziu e desferiu somente um golpe no peito de Jonathan, que caiu no chão, sendo socorrido por populares, mas não resistiu ao ferimento e faleceu. Então o investigador Raimundo, ele esclareceu, ele chegou 90% do que a gente queria. Porque isso acontece muito no nosso direito penal hoje do Brasil. Fazer um parêntese aqui para manifestar uma das minhas inconformidades com o direito penal nosso que existe. Vejam, eu faço de tudo para que esses processos andem rápido e a gente consiga chegar em decisões em todos os casos que eu trabalho. É uma coisa que é um objetivo do meu trabalho como defensor público. E aqui no Fórum Criminal, todo mundo é pautado nesse mesmo caminho. A gente vai trabalhar para realizar o trabalho. Só que para esse trabalho acontecer, a gente não trabalha só. A gente precisa de cooperação das pessoas, do cidadão. O cidadão, quando ele é testemunha, se ele não testemunha, ele atrapalha o nosso trabalho. Ele atrapalha o trabalho de todo mundo na justiça. Então, às vezes, o processo demora ou o processo não chega no lugar que as pessoas querem que chegue, não é porque os profissionais que estão à frente não se empenham. É porque muitas vezes acontece o que aconteceu nesse processo. A pessoa, ela testemunhou o fato, ela sabe o que aconteceu, ela tem disposição para relatar o que aconteceu, mas tem uma coisa que ela não quer fazer. Ela não quer ir na frente do juiz e botar o nome dela nessas declarações. A pessoa quer prestar depoimento anônimo.
E isso cria um problema para nós, porque a lei não trabalha com depoimento anônimo. Depoimento anônimo não é prova judicial. Nem pode ser. É proibido de ser prova judicial. Por quê? Porque o depoimento anônimo pode ser inventado. O depoimento anônimo ele pode ser fabricado, né? Ele pode não acontecer. É tipo disque denúncia, né? Você pode ligar, fazer um disque denúncia de uma denúncia totalmente falsa e não vai ter repercussão nenhuma, porque é anônimo. Você não pode ser punido por contar uma mentira. Mas as pessoas, em geral, né, o cidadão médio, ele tem essa ideia. Não, mas eu não quero me envolver. Porque eu não quero que a família do que morreu fique com raiva de mim. Eu não quero que a família do que matou fique com raiva de mim. Eu não quero que ninguém fique com raiva de mim. Eu não quero que o réu fique com raiva de mim. Eu não quero que a vítima fique com raiva de mim. As pessoas não se metem. As pessoas não se envolvem. Então, a nossa investigação, ela esclareceu 100% o que aconteceu. De uma maneira muito tranquila, porque não é uma coisa excepcional, é uma coisa comum. O Jonathan e a Débora viviam num relacionamento, eles não se entenderam mais, e Jonathan, não aceitava o final. Não aceitava, queria que ela continuasse vivendo com ele, fazendo aquilo que ele queria que ela fizesse, deixando de fazer aquilo que ele achava que ela não tinha que fazer, e aceitando, né, perseguição, aceitando ciúme, aceitando agressão, e ameaçando a pessoa dela. Todo mundo na rua sabia, todo mundo na rua testemunhava isso que acontecia entre eles, e na hora em que ela não aguentou mais, porque já vinha sendo ameaçada de morte por ele, já vinha sendo agredida por ele, já vinha sido perseguida por ele, ela precisou se defender. As pessoas, quando o investigador chegou lá, relataram para ele. Elas só não quiseram vir à frente e dizer, não, eu, fulano de tal, reconheço que eu pratiquei esse fato assim assado nessas e nessas circunstâncias. Isso acontece muito. Aliás, eu tenho até um exemplo desse em casa. A minha mãe, uma vez, ela testemunhou um crime. E ela era muito enfática de dizer, a gente sabia que ela testemunhou um crime, foi em frente de casa. Mas ela era capaz, veja como é a mente do ser humano, né? Vê, doutor Edson, minha mãe testemunhou um crime uma vez, em frente à nossa casa deles, né? E assim, quando perguntavam para ela, principalmente depois que eu fiz a faculdade de Direito, aí quando tocavam na história, elas sempre diziam para ela, não, a senhora viu quando aconteceu o fato assim assado, ela dizia, não, eu vi, foi aqui na frente e tal. Ah, a senhora testemunhou? Não, testemunha não, eu não testemunho. Porque ela admitia para ela sabia na consciência dela que ela viu, mas testemunhar em si era uma coisa que não fazia realmente o menor, ela não aceitava de maneira nenhuma ser testemunha. E esse talvez seja o grande ponto desse processo que a gente pode parar e pensar. Essas testemunhas, elas não têm a testemunha que a gente queria ter. Não tem o depoimento da pessoa que vem aqui e diz, não, a Débora fez o que ela fez porque ela precisou, senão quem ia morrer era ela. Essa pessoa não veio. Agora, quer dizer que essa pessoa não existe? Não, muito pelo contrário. Não quer dizer que essa pessoa não existe. Essa pessoa, e aqui eu digo, devido a esse relatório da autoridade policial com muita segurança, eu digo para as senhoras, eu tenho 99% de certeza que essa pessoa existe. Porque o investigador, normalmente, ele não quer ajudar o réu, ele não quer ajudar a pessoa que ele está investigando. O investigador quer levar as pessoas para o cárcere. Ele quer encontrar uma pessoa que é culpada do crime. O trabalho policial é reprimir o crime. Então ele não tem motivação nenhuma para ajudar. Se tivesse vindo uma pessoa lá e dito, não foi legítima defesa, ele alegremente colocaria no relatório de missão dele. Não foi legítima defesa. Mas todo mundo com quem ele falou disse que foi legítima defesa da Débora. Não quiseram se identificar, não quiseram depor. Por quê? Porque eles não quiseram se meter no assunto, porque eles não quiseram no português claro e direto,
porque eles não quiseram que a família do rapaz que morreu ficasse com raiva deles. Simples assim. E, infelizmente, isso comprometeu a presença dessas pessoas. O ideal seria que todo mundo, quando presencia um fato, tivesse a iniciativa de vir e cooperar, porque não é facultativo, não é se você quiser. Eu até, inclusive, não é uma nem duas vezes que eu já orientei pessoas que eu estou defendendo e eu digo, olha, alguém testemunhou esse fato que o senhor está relatando aqui para mim? Aí a pessoa diz assim, doutor Rafael, teve algumas pessoas que viram, mas elas não querem depor. Aí eu digo assim, olha, eu não lhe perguntei se elas querem depor, eu perguntei se viu. Porque se o senhor me trouxer o nome e o endereço, ela não escolhe se ela vai depor ou não. Ela não tem, não é facultativo, não é opcional ser testemunha. Ela tem que vir e ela tem que depor. Eu dou essa orientação porque realmente é dever de ofício, porque não tem nada mais de desagradável do que uma testemunha hostil, sabe? Quando a gente arrola uma pessoa contra a vontade e ela vem, normalmente ela precisa ser conduzida pelo oficial de justiça, e ela fica muito, muito hostil com a gente, é realmente aquele dia que todo mundo todo mundo sofre e a mãe não vê. Porque aquelas pessoas elas ficam assim super ofendidas, mas infelizmente a gente precisa disso. E ainda tem pessoas que mesmo assim vêm até aqui e na rua da casa ela sabe tudo. Quando chega aqui ela diz que não sabe nada. E dá um trabalho enorme. É errado, porque o ideal é cooperar para que a gente não fique na dúvida. Mas, mais uma vez, eu insisto aqui, nesse caso, a gente ainda está melhor do que em muitos e muitos outros casos, onde as pessoas realmente nem para falar com a polícia se dispõem. Nesse caso, não. O cidadão se dispôs, os cidadãos, as pessoas, não sei se é um homem, se é uma mulher, se é um jovem, se é um velho, quem tenha sido que falou com o investigador Raimundo, mas eles se dispuseram a dizer tudo. Mais uma vez, é que nem aconteceu na ocorrência. Não é assim, o investigador relatando, não, cheguei lá e as pessoas me deram a entender que talvez tenha havido agressões da vítima com a pessoa da Débora. E por isso talvez ela tenha reagido. Não. Ele é bem enfático na conclusão dele. As pessoas me relataram que ela foi agredida sim, que ela já era ameaçada sim e precisou reagir sim. Então é mais uma evidência clara de que ela agiu em legítima defesa. E por fim, para a gente já encaminhar aqui para a nossa conclusão, tem mais uma coisa que depõe amplamente em favor dela, claramente em favor dela. E vejam, tudo tem sempre um lado bom. Esse processo demorar o tanto que ele demorou, não é só ruim, não tem só lado ruim, tem um lado bom. Qual é o lado bom de quando um processo demora? O lado bom de quando o processo demora é que a gente pode ficar observando como é a vida da pessoa que está respondendo e tirar uma conclusão melhor acerca do temperamento real dela. De que maneira, doutor Rafael, o senhor diz isso? Imagina, um cidadão ele está respondendo por um crime, o processo está ali há 5 anos andando e o cidadão respondendo. Se você prende um cidadão, praticou um crime violento, você prende um cidadão. Ele é violento, está respondendo o processo, mas você prendeu ele. Aí soltou depois de um tempo para ele responder em liberdade. Ele passa, preocupado com o processo, ele passa 1 mês, ele passa 2 meses, ele passa 3 meses, ele passa 6 meses comportado. Não sai de casa, vai para a igreja, canta no coro, ajoelha, porque ele lembra, estou respondendo o processo, preciso me comportar. Mas o tempo vai passando e ele vai esquecendo que o processo existe, que é o natural. Todo mundo esquece que o processo existe. Até a gente esquece que o processo existe às vezes. O pessoal da secretaria está constantemente lembrando a gente, quando são processos que demoram, a gente acaba esquecendo deles. E o cidadão que está lá respondendo esquece. Então, se ele era biriteiro, parou de beber porque se assustou com o processo, ele volta a beber. Se ele é agressivo, ele volta a ficar agressivo.
Se ele é dado de praticar crime, ele vai praticar outros crimes. E o temperamento dele vai se revelar no longo do tempo. Agora também acontece muitas vezes o contrário. O cidadão, não, mas essa pessoa é agressiva, essa pessoa é violenta, essa pessoa é impossível de conviver. No calor do processo ali, sempre vem esses argumentos. Mas aí a gente observa, vai passando o tempo e aquela pessoa nunca mais se envolve em nenhum fato daquela natureza. A pessoa nunca mais se mete numa encrenca, nunca mais tem problemas. Será que ela realmente se transformou de uma hora para outra ou aquilo que estão acusando ela talvez não seja verdade? E é exatamente o que acontece com a Débora. Se a Débora tivesse para ser julgada, vamos dizer assim, 30 dias depois que o fato aconteceu, 6 meses depois que o fato aconteceu, iam pintar para as senhoras e para os senhores que ela é o demônio na terra, uma mulher infernal, que perseguia a vida de Jonathan, que impossível de conviver, verdadeiro monstro. Mas no processo, quando ninguém mais lembrava do processo, nem ela, foi isso que se retratou na vida dessa mulher? Não, muito pelo contrário. Todos os outros relacionamentos da vida dela são relacionamentos bons. Todas as outras pessoas com quem ela se envolveu, ela nunca mais teve um episódio de violência. Me chegou aqui ao meu conhecimento, inclusive, que o marido atual dela está aqui hoje para apoiar a pessoa dela na data desse julgamento. A pessoa com quem ela tem um convívio pacífico, harmônico, tranquilo. Se ela fosse uma pessoa ruim, isso aconteceria? Não. Não aconteceria de maneira nenhuma. Então, se tem uma coisa que ela tem feito por todos esses anos, desde que esse fato aconteceu, é demonstrado que ela é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, uma pessoa empenhada em contribuir com a nossa sociedade. E ela ainda tem uma característica muito engraçada. Não é a primeira pessoa, ela trabalha com cozinha. Eu não sei se as senhoras e senhores prestaram atenção. Não é a primeira pessoa que eu defendo que trabalha num restaurante onde eu já fui. Então, desde que isso aconteceu a primeira vez era um cidadão que ele era do Spoleto, né, que é um lugar que eu gosto muito de comer. Aí chegou o cidadão, não, porque eu trabalho no Spoleto, e todo mundo ficou assim, será que a gente já comeu algum macarrão que esse cidadão preparou? E depois daquilo, né, a gente fica, né, a gente vai nos lugares, como ela diz aqui, é o Amazônia na Cuia, também consta que ela trabalhou Boi de Ouro, em outros lugares. E então a gente, sempre que eu estou nesses ambientes, às vezes, principalmente dia de julgamento, né, vai lá, eu fico pensando, será que tem alguma pessoa aqui trabalhando que eu já defendi, algum garçom me servindo que já respondeu algum processo, algum cozinheiro, algum assistente, algum chapeiro, algum churrasqueiro, que tem uma vivência aqui, porque muitas vezes isso pode acontecer com a gente. A pessoa tem aquele envolvimento, aquele episódio, aquele momento único da vida dela em que ela se envolveu num problema e nunca mais. E a gente está ali convivendo, ela está contribuindo, produzindo, dando até a sustentação para a gente, como essa senhora faz. Sabe, ajudando, contribuindo, até alegrando. De repente, eu fiquei, né, quando ela falou Amazônia na Cuia, eu pensei logo no quê? Né? O charque assado. Charque assado é muito bom, né? Está levando alegria para a vida das pessoas. Eu sou o contrário, doutor. Quando ele diz assim, olha, você não está lembrado de mim, eu digo, meu Deus, é réu. Aí são 30 segundos para eu saber quantos anos ele foi condenado, né? Aí eu pego, é o tempo que eu reflito, né? Quantos anos ele foi condenado. Aí, assim, não, aí eu me tranquilizo quando diz assim, não, fui absolvido. Digo, graças a Deus. Então vejam, uma pessoa que pode muito bem estar levando até alegria para as pessoas, poderia estar fazendo justamente isso agora, nesse exato momento, mas vem aqui ser julgada perante os senhores e as senhoras. Mas a própria vida dá esse testemunho de que não é uma pessoa bandida, não é uma pessoa violenta, não é uma pessoa criminosa. Ela é aquilo porque tantas e tantas vezes as pessoas lamentam. Que vejam, muitas e muitas vezes, o nosso papel na defensoria é defender o cidadão que praticou a violência doméstica. Muitas e muitas vezes, a gente vem aqui e o nosso trabalho é defender da maneira que a gente puder
até onde a nossa capacidade permitir, um cidadão que agrediu e muitas vezes até tirou a vida da sua esposa, mãe dos seus filhos. E nunca é uma experiência agradável. Muitas vezes eu já me senti aqui dentro desse plenário do Tribunal do Júri mal, me senti sujo no Tribunal do Júri, porque a gente precisa defender uma pessoa que a gente sabe que fez uma coisa que a gente repudia. Tá, doutor Rafael, por que o senhor faz então? Porque é necessário. Defesa não é pedido de absolvição, defesa não é passar a mão na cabeça de ninguém, defesa é só uma parte essencial do processo para se chegar na decisão. A defesa ela precisa existir, não preciso gostar do que o acusado é, de quem ele é, nem do que ele fez para defender. Mas existe esse lado, né, de você, eu pelo menos não me sinto bem, me sinto ruim, me sinto desagradado, me sinto numa posição desconfortável que estou ali. E uma das coisas que, quando esses fatos acontecem, sempre é colocado para nós, não necessariamente pessoalmente, não é uma coisa pessoal, porque, ou Rafael, defensor público, ou o nosso querido doutor Alex, o defensor público, né, quando se coloca assim, não é pela gente, é pela circunstância. Mas a gente está ali, a gente acaba sentindo, sempre aquela, olha o que esse homem fez com essa mulher nunca mais vai voltar, essa mulher, os filhos dela nunca mais vão poder conviver com ela, os pais nunca mais vão poder estar do lado dela, tudo porque esse homem não se controlou no seu sentimento de ciúme, no seu sentimento de posse, e ceifou a vida dessa mulher, não teve uma pessoa que pudesse defender essa mulher. E esse fantasma dessas mulheres, ele pesa para quem defende. Agora eu pergunto para as senhoras, eu pergunto para os senhores, como os senhores acham que eu me sinto defendendo a mulher no dia que ela vive? É para mim quase que uma apoteose de sentimento. É assim a oportunidade que eu posso vir aqui e dizer, a defesa ela não existe para proteger pessoas que fizeram coisas erradas. A defesa ela existe para garantir um julgamento justo. E algumas pessoas, exatamente como eu comecei a dizer para as senhoras, a justiça vai estar do lado da absolvição delas. A dona Débora, ela conseguiu o que muitas mulheres não conseguem. Ela teve a oportunidade que muitas mulheres não têm. Para quem é mais espiritual, para quem é mais religioso, Deus olhou para essa jovem no dia e disse, não, você ainda não está na hora de você vir para o meu lado. Quem vem para o meu lado hoje é o Jonathan. Então Deus permitiu que ela conseguisse fazer aquilo que a maioria das mulheres não consegue, que foi se defender das agressões. A gente, como eu disse antes, não tem como apagar a tragédia do fato. Mas não faria o menor sentido, depois de todas as leis, todos os procedimentos, todas as medidas protetivas, todos os plantões que a gente perdeu, todas as diligências, tudo que a gente fez para proteger as mulheres que são vítimas da violência, no dia que aparece uma mulher na nossa frente e diz, eu fui vítima de violência, precisei me defender, como mandar essa mulher para o cárcere? Como botar essa mulher na cadeia? Como transformar de repente a natureza dos fatos como se fosse de uma água para um vinho? Não faz o menor sentido. Essa senhora nem pronunciada deveria ter sido. Quiçá eu pudesse dizer, nem denunciada ela deveria ter sido. Porque ela não é porque ela consta como acusada, não é porque ela senta nesse banco, porque ela está nesse dia, que ela deixa de ser. Ela é uma vítima da violência doméstica. Ela é uma vítima, foi uma vítima de um marido abusador. Não fico feliz de dizer isso, mas é preciso que a gente lembre dessa natureza
para entender. Nós não podemos condenar a pessoa que nós tanto queremos proteger. Nós não podemos aqui enxergar o que aconteceu com ela senão como uma providência, senão como uma coisa justa. Ela ter conseguido se salvar. Então foi por isso, senhoras juradas, senhores jurados, que no começo eu disse, eu não sinto nenhum pudor em dizer que a justiça nesse caso está do lado da absolvição da dona Débora. Então, quando as senhoras e os senhores forem indagados e forem perguntados pelo juiz no momento da aquisitação, vão primeiro ser perguntados com relação à materialidade. Se a vítima, Jonathan, de fato foi lesionado e perdeu a sua vida na data dos fatos. A resposta deve ser sim, que realmente isso aconteceu. No segundo quesito vai ser indagado se Débora foi a autora dessas lesões. A resposta também vai ser sim. Ela mesma admite, nunca negou, nunca escondeu, nunca omitiu, nunca deu nem duas versões do fato diferente, para ser sincero. Sempre disse a mesma coisa, que sim. Mas no terceiro quesito vai ser perguntado para as senhoras e para os senhores. O jurado absolve a acusada e aí vão poder salvar esta mulher, reconhecer que essa mulher, agindo em legítima defesa própria, precisou repelir agressões que eram feitas contra a pessoa dela. E a um grande custo pessoal, emocional, de vida, ela conseguiu preservar a própria existência no momento que ela poderia, e muitas morrem. Ela conseguiu se salvar numa situação em que muitas e muitas perecem. E por isso ela merece ser absolvida por este tribunal do júri. É o que essa defesa pede, é também o que o Ministério Público pede. Porque é para onde as nossas provas indicam. É para onde as nossas provas caminham. Condenando essa senhora não se constrói nada. Condenar essa senhora nada mais é do que o contrassenso de tudo que se faz na luta pelo combate à violência doméstica. É um contrassenso de tudo que se diz com relação à proteção da mulher. Condenar essa senhora é a mesma coisa que dizer: olhe, você, minha filha, minha irmã, minha mãe, minha neta, minha sobrinha, minha colega, você tem direito à proteção contra a violência doméstica. Mas se você for vítima de violência doméstica, não se defenda. Porque se você se defender, você vira réu na mesma hora. Olha a mensagem que pode passar uma causa como essa. Olha a forma como se apresenta um raciocínio como esse. Uma mulher, mais do que qualquer caso, em tantos e quantos casos se diz, se a mulher diz que foi violentada, nós deveremos confiar, devemos como confiamos na palavra da mulher. Se a mulher diz que foi agredida, nós devemos confiar como confiamos na palavra da mulher. Porque muitas vezes ela não tem. Agora, porque a mulher, aquela que reage, a gente vai punir? Não podemos punir, senhoras juradas, não podemos punir, senhoras juradas. Por isso que a defesa pede, agora pela última vez, no momento de votar a absolvição, só existe um voto justo, só existe um voto certo, e é o voto no sentido da absolvição da acusada Débora. Então votem nesse sentido, é o que a defesa pede, é o que a defesa acredita, é o que a defesa sustenta. São os termos da nossa manifestação. Aqui eu encerro agradecendo a atenção de todos e devolvendo a palavra à presidência. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Antes de fazer a suspensão da sessão, doutor Edson, o Ministério Público vai à réplica. Não, excelência, hipótese alguma, estou satisfeito. Ficam encerrados, portanto, os debates. Algum dos senhores jurados gostaria de fazer paralisação? Sim. Nós vamos fazer a parada, em seguida faremos a leitura e explicação pública dos quesitos. Senhores jurados, possuem alguma dúvida sobre matéria de fato no processo que queiram enxerpar? Sem dúvidas sobre matéria de fato, então farei a leitura e explicação dos quesitos. Os senhores terão apenas 3 quesitos hoje para votar.
quesito da materialidade, exatamente na ordem do Código de Processo Penal. Materialidade, autoria e o quesito do pleito de absolvição. Na mesma ordem que o legislador determina. Os quesitos ficaram assim redigidos. No dia 6 de novembro de 2010, Jonathan Ferreira da Silva sofreu lesão causada por instrumento pérfuro cortante, conforme descrito no laudo necroscópio constante dos autos. Este quesito não sonda quem fez ou não, apenas indaga se há prova da existência do crime. Segundo quesito, a acusada Débora Ferreira da Silva, qualificada nos autos, praticou os fatos descritos no primeiro quesito, ou seja, também o quesito da autoria não indaga a motivação, apenas o ato, a conduta humana. E o terceiro quesito que encontra na tese do Dr. Rafael e na própria sustentação do parquê a sua razão de ser. O jurado absolve a acusada, tudo, desde a reforma do Código de Processo Penal, o legislador facilitou a elaboração desse quesito e determinou que todas as hipóteses de absolvição sejam para cá canalizadas. Legítima defesa ou qualquer outras circunstâncias que o senhor jurado entender cabível. Esses são os quesitos elaborados. A doutora Edson, pelo Ministério Público, algum reparo em relação aos quesitos? Doutor Rafael, pela defesa, algum reparo em relação aos quesitos? Não, Excelência. Não havendo reparo em relação aos quesitos, fica então preclusa a perspectiva da impugnação. Eu indago aos senhores jurados se se encontram em condições de proferir a votação. Os jurados já estão aptos a votar, então eu determino a interrupção da transmissão, converto o plenário em sala secreta, determinando o seu esvaziamento completo, para que os jurados possam efetuar a votação. E o fluxo dos nossos trabalhos, nesse momento será feita a leitura da sentença. Eu peço gentilmente que todos no plenário permaneçam de pé. Débora Ferreira da Silva, devidamente qualificada nos autos, foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121 caput do Código Penal em relação à vítima Jonathan Ferreira Nogueira. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, houve oitiva de testemunhas, sendo realizado em seguida o interrogatório da acusada. Oportunamente, as partes procederam aos debates, momento em que sustentaram as suas pretensões em plenário. A seguir, formulados os quesitos, conforme termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido na sala secreta, reconheceu a hipótese de absolvição. Como consequência lógica, acatando a soberania dos vereditos, declaro improcedente o pedido final contido na denúncia, absolvendo a ré das acusações constantes no processo, em conformidade com o disposto no artigo 492, inciso 2 do CPP. Determina a destruição do objeto apreendido, constante no ID 856-377-16, consistente em uma faca, nos termos do artigo 91, inciso 2, a linha A do Código Penal. Isento de custas em razão da gratuidade inerente ao caso e deferida, sentença publicada em plenário, publicada nesta data. Doutor Edson, pelo Ministério Público, com relação ao prazo recursal. Sim, Excelência, duas situações, com relação ao prazo e outra situação. Com relação ao prazo, logicamente, por coerência, o Ministério Público, desde já, deixa consignado que não tem nenhum interesse em recorrer. E com relação ao processo em si, para os presentes aqui, presentes de forma maciça, tanto por parte da ré como por parte da vítima, os senhores viram que foi um julgamento público, discutido à exaustão, e que, portanto, no caso, aceitem o resultado. Muitas, infelizmente, situações difíceis as famílias passaram, e que não tenham mais, no caso, nenhum tipo de situação como essa. Então, vamos para casa, rezem, orem, conforme o credo de cada um, e que assim, no caso, a vida continua. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor. Doutor Rafael, pela defesa. Da mesma forma, Excelência, a defesa não tem interesse recursal, agradece aqui a atenção de todos e deseja a todos um bom dia. Muito obrigado pela acolhida. Obrigado, doutor. Então, não havendo recursos, transita em julgado a sentença nesta data, o processo segue arquivado. Eu agradeço aos senhores jurados, aqueles que desejarem permanecer conosco, almoçar, ficar mais alguns minutos, serão muito bem-vindos aqui. Eu desejo
Uma excelente tarde a todos.